ZYJ 464, Rádio Bandeirantes, Rio 360 kHz. A rádio que briga por você. No ar, Faixa Livre. Rádio Jornalismo de verdade. A informação de primeira qualidade. A interpretação e os comentários das notícias. Entrevistas. O contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação, Paulo Passarinho. Paulo Guedes, o ministro da Economia, declara que dólar pode chegar a R$ 5,00 se muita besteira for feita. O mercado especulativo testa o Banco Central, leva a moeda americana a ser negociada a R$ 4,65, além de produzir forte queda no índice Bovespa. Enquanto isso, encontro na Fiesp, Bolsonaro declara que Receita Federal do Brasil palha o desenvolvimento do país decisões do empresariado por redução na carga tributária. E o Faixa Livre antecipa sua homenagem em reverência ao Dia Internacional da Mulher e debate a luta feminina hoje, no Brasil e no mundo, no debate especial desta sexta-feira, 6 de março do ano de 2020, do programa Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Comentário de Paulo Passarinho. Bom dia, ouvintes. O Brasil encontra-se sob ataque. Não percebe isso quem não quiser. Basta observar as palavras, por exemplo, do ministro da Economia. Esse ministro, Bolsonaro, promove uma verdadeira liquidação de ativos aqui no Brasil, com venda de estatais e principalmente com muitos negócios obscuros que precisariam ser investigados, no meu ponto de vista, até mesmo pela polícia. Uma dessas questões diz respeito a declarações, por exemplo, do senhor Paulo Guedes, que acabam apenas por estimular a atividade especulativa no país, conforme nós observamos ontem, quando ele afirmou claramente que o dólar pode chegar até R$ 5,00 se muita besteira for feita. E foi nisso que o mercado especulativo financeiro apostou. Levou a moeda americana a um recorde de R$ 4,65 na sua cotação, produziu uma verdadeira queda vertiginosa nas cotações da Bolsa de Valores de São Paulo e estabelece, ou pelo menos mantém, essa verdadeira balbúrdia que significa o balcão de negócios que hoje o governo se transformou. Mas, principalmente, hoje, nessa edição do Faixa Livre, iremos homenagear as mulheres e a luta feminista. Essa luta que, no próximo dia 8, ganha expressão em manifestações pelo mundo afora. Aqui, nesse nosso espaço de comentários aqui do Faixa Livre, nosso espaço editorial, vamos hoje nos render justamente aos argumentos de uma mulher, no caso a jornalista Ruth de Aquino, que elaborou um texto muito curioso chamado Porta-Bandeira do Insulto. Continue, Bolsonaro. Ela escreveu o seguinte: continue assim, presidente. Continue a se mostrar como é, sem disfarces ou escaramuças, pelo bem do Brasil em 2022. Nesse carnaval e no resto do ano, não rasgue a fantasia de Jair Bolsonaro, o abominável homem das praias e planaltos. Não dê ouvidos a generais ou civis que tentem moldá-lo. Ignore parlamentares. Somos um regime presidencialista e cristão, não é mesmo? Glória nas alturas. Abrace muito Crivella, aquele pastor tão querido no Rio de Janeiro. Dancem, na real e na metáfora. Amém.
Se der para incluir o Witzel no abraço e no samba, está valendo. Ele também gosta de mandar a polícia mirar na cabecinha. E se o bloco incluir os irmãos Metralha, 01, 02 e 03, teremos um trio elétrico para ninguém botar defeito na República das Bananas. Nas rodas de samba, não há outro assunto. Os furos que o chefe do executivo dá a troco de nada. As grosserias que envergonham foliões. Greenpeace é um lixo, uma porcaria. Índio está evoluindo e ficando parecido com o ser humano. Reservas são zoológicos. Uma pessoa com HIV é uma despesa para todos. Oriental tem pau pequeno. Quem quiser vir fazer sexo com a mulher, fique à vontade. Não podemos ser um país do mundo gay. Governador do Nordeste é Paraíba. Era um energúmeno. Nem a porra da árvore escapou. O Brasil agora está diante não de uma piada de mau gosto, mas de um crime de difamação moral e sexual. Jair Bolsonaro disse com riso indecente que a jornalista da Folha de São Paulo, Patrícia Campos Melo, queria dar o furo em troca de informações. Galgou o pódio dos desprezíveis. O normal, num país regido por leis, é que o presidente seja instado a retirar o que disse e pedir desculpas. O normal é que ele condene o vídeo nojento e criminoso que compara jornalistas a prostitutas e ordene às redes bolsonaristas que o retirem do ar. Isso não livra ninguém do processo. O monopólio da grosseria nunca se restringe aos comandantes. Para agradar ao chefe, seus direitos, ou melhor, seus diretos, imitam o estilo porque pode valer afagos e promoção. Todos se tornam a pior versão de si mesmos, quando o superior é rude. Paulo Guedes não se imaginava assim como ministro. Começou com tchuk-tchuca e a chamou os servidores de parasitas e criticou a festa danada de empregadas na Disney. Já se desculpou até o próximo deslize. Os generais tiram do armário a farda embolorada de linha dura. Eduardo, ex-futuro embaixador, se esgoela na Câmara para atacar adversárias políticas. Raspa o sovaco, hein? Senão dá um mau cheiro do caramba. É só seguir o thread, o fio condutor do cotidiano. O Brasil começa a legitimar violência, intolerância e falta de educação entre compatriotas. A folia é do impropério, do abuso. Houve um momento em que achei que jornalistas nem deveriam aparecer mais em frente ao Palácio da Alvorada para serem ofendidos por Bolsonaro. Que deixassem o presidente falando sozinho para sua claque. Mas não. Quanto mais à vontade Bolsonaro estiver no figurino do capitão Jair, maior será o serviço prestado pela imprensa. O mundo conhece ditadores de direita, ditadores de esquerda, democratas, populistas. Bolsonaro desfila em outra ala que transcende a ideologia, a ala dos vulgares e repulsivos. A vontade é de cancelar Jair, mas para o Brasil, melhor que ele não emudeça nem rasgue a fantasia dantesca. Que continue a expor seus paetês, seus gares como porta-bandeira do insulto. Talvez assim, com nota 0 em harmonia, consiga o rebaixamento. A opinião do Faixa Livre. Você, ouvinte do programa Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça a sua contribuição diretamente na conta do Banco do Brasil, agência 0183, dígito X, conta corrente número 142426, dígito 2. Esta conta encontra-se em nome da Associação de Engenheiros da Petrobras, a EPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, mas seus recursos são exclusivamente utilizados para a manutenção do nosso programa. Trânsito. O trânsito apresenta retenções em ambos os sentidos da Avenida Brasil, na altura de Guadalupe. Quem segue em direção ao centro da cidade vai se mantendo pela pista central, depois de Coelho Neto, para evitar retenções na pista lateral. Em Irajá também Cordovil. Quem vem da rodovia Presidente Dutra perde tempo na altura de Jardim América com destino ao Trevo das Margaridas. A rodovia Washington Luiz está com trânsito bastante congestionado, desde a altura do Parque Gráfico até a chegada à Avenida Brasil. Aproveite os últimos dias para garantir Veloy com 12 mensalidades grátis e passe direto em pedágios e estacionamentos.
Adquira já em veloy.com.br. Veloy, piscou, passou. Felipe Macom para a Rádio Bandeirantes, 1360 AM. Petróleo, eles estão de volta. No Brasil Colônia levaram nosso ouro e agora estão levando nosso petróleo e gás. Voltaram, não para pagar a conta ou pedir desculpas, mas porque agora querem o pré-sal. Portugal com a Petrogal, Espanha com a Repsol, Inglaterra com a BG Group, Holanda e Inglaterra com a Shell. Pelos leilões da ANP, as empresas estrangeiras já detêm metade do nosso petróleo. Reaja, o petróleo tem que ser nosso. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da nossa edição desta sexta-feira, 6 de março do ano de 2020, do programa Faixa Livre, que é uma ação da jornalista ela também jornalista tendo Twitter nesse período substituindo Francisco de Assis. Meu bom dia a todos. E o meu bom dia especialmente a vocês, ouvintes, que podem aqui participar através do telefone 25431360, nos enviando mensagens para o endereço ouvinte@programafaixalivre, tudo junto.com.br. Ou ainda enviando as participações diretamente para a nossa página do Facebook, Programa Faixa Livre, onde também vocês podem nos acompanhar ao vivo e a cores nesta transmissão que realizamos diariamente, direto aqui do estúdio da Bandeirantes, no Rio de Janeiro. E dando início às nossas entrevistas e nosso programa, cumprimento na ponta da linha a professora Élica Takimoto. A professora Élica é coordenadora do Departamento de Física da Cefet. E vamos conversar aqui tanto sobre a situação da educação, muito difícil, especialmente aí à luz dessa emenda constitucional 95 e das medidas que o governo Bolsonaro vem tomando em relação, particularmente, às universidades, aos institutos federais de ensino, bem como vamos conversar com a professora Élica sobre a manifestação do próximo dia 18, prevista aí como um dia nacional de luta da educação e de toda a classe trabalhadora. Professora Élica, bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes da rádio, do Faixa Livre. Muito prazer, gratidão por poder falar em tempos como esses. A gente precisa agradecer a oportunidade da fala e do diálogo. Eu que te agradeço, Élica, por mais uma vez a gente poder conversar. E num momento muito importante, em primeiro lugar porque a crise brasileira ela se aprofunda de forma dramática. E particularmente por conta de toda a sensibilidade que especialmente hoje educadores, estudantes vêm sentindo, especialmente nessa área da educação, que vem sendo tão atacada pelo governo. Como é que você vê o nosso momento político, antes de conversarmos propriamente sobre o dia 18, ou mesmo sobre o Dia Internacional das Mulheres, eu queria te ouvir a respeito de como que você vê esse momento político que a gente vive. Olha, é um momento muito difícil. Eu sou professora há 25 anos, mais ou menos. Ser professor no Brasil nunca foi algo muito fácil, né? A gente sempre trabalhou em condições adversas, mas é a primeira vez na minha vida, em 25 anos de profissão, de ministério, que eu vejo tanto a escola triste, as escolas tristes, né? Os colegas deprimidos, quem pode estar se aposentando. E também temos um problema, Paulo, que também aqui, né, pelo radar, eu nunca vi tão pouca gente querendo ser professor. Então, isso é a receita para a desgraça mais ali na frente. Os professores mais velhos estão se aposentando e a gente não está conseguindo repor esse quadro para o futuro próximo. E isso eu considero ímpar na história da educação do Brasil. Como eu estou falando, ser professor nunca foi fácil, mas está muito difícil, porque é a primeira vez que a gente está sendo considerado inimigo da sociedade. E quando a gente tem um ministro da Educação que ataca Paulo Freire, que é uma das pessoas mais citadas em pesquisas acadêmicas no mundo, como educador, ele não precisa concordar com que a metodologia de Paulo Freire, mas quando ele usa o deboche, menosprezar uma pessoa como Paulo Freire, que ajuda inclusive a levar o nome do Brasil lá para fora, o que esperar da educação com um ministro da Educação como esse e com o próprio Bolsonaro, que não valoriza a pesquisa e a ciência no Brasil. E é extremamente complicado para a gente aqui, não só professores do ensino médio, fundamental,
como também professores universitários. A gente está sendo considerado inimigo e não está sendo fácil nem um pouco trabalhar assim. O que não quer dizer, tem muita gente triste, mas não é uma tristeza que nos imobiliza, pelo contrário, é uma tristeza que está trazendo, neste ponto, mobilização, que a gente está vendo que não pode mais ficar parado. E daí a gente está se mobilizando exatamente para enfrentar essa onda de retrocesso, de ataque à educação, à ciência e à pesquisa no Brasil. Essa mobilização, especialmente da comunidade acadêmica, a comunidade que reúne tanto estudantes como professores, como funcionários administrativos das instituições de ensino, me parece que essa mobilização, essa consciência a respeito do delicado momento que a gente vive, já se manifestou, inclusive, em outros momentos desse mesmo governo Bolsonaro. Agora, você não acha que seria necessário uma ampliação desse movimento muito além dos muros das escolas, das universidades? Eu vejo que, especialmente, a comunidade acadêmica, ela tem tido muita mobilização. O ano passado eu me recordo que houve, a partir, inclusive, de uma forte manifestação de alunos do Pedro II, ali em frente ao Colégio Militar, no Rio de Janeiro, aqui do Rio, houve um despertar de vários setores, inclusive mobilizações muito fortes. Agora, o conjunto da classe trabalhadora, o conjunto do povo, me parece que não tem essa mesma sensibilidade ou essa oportunidade de se manifestar como vocês têm se manifestado, vocês da comunidade acadêmica. Como é que você vê esse certo desequilíbrio? Paulo, olha só, eu concordo com você em parte e com muita alegria eu discordo pelo que eu estou vendo aqui. A pauta de educação é uma pauta que une outros setores da sociedade. E eu acho que grande parte da população, da sociedade brasileira já está percebendo que atacar universidades, a pesquisa e a ciência não é algo muito inteligente a se fazer. Né? A gente está aí com o exemplo do coronavírus, a gente está aí com um excelente exemplo de cientistas brasileiros que descobriram o código genético em 48 horas, né? A gente conseguiu, né, fazer isso em 48 horas. A gente tem o SUS já completamente mobilizado para isso. Tudo isso tem a ver com pesquisa, ciência, universidade. Então, me parece que já tem muita gente entendendo que universidade e escola não é uma coisa separada da sociedade, é uma coisa que integra, né, e é extremamente importante na mobilização, no funcionamento, no bom funcionamento da sociedade como um todo. Para o dia 18 de março, eu estou vendo, para além das escolas, né, e professores, a gente está aqui também com o apoio dos funcionários públicos, dos técnicos administrativos, que é uma galera muito, muito importante para a nossa luta, né? Porque a gente tem os trabalhadores dos Correios, que também vão parar no dia 18 e, pelo que está sendo indicado, vão se juntar às nossas marchas no dia 18 de... E os principais, né, motivos para essa paralisação de todo mundo é essa PEC emergencial que está prevendo o corte do salário e a redução da jornada de trabalho em até 25%, e tem um aumento também da cobrança da alíquota previdenciária dos servidores públicos em todos os níveis. Então a gente vai ter o apoio dos servidores públicos, que não se resume só a ficar na parte da educação, são servidores públicos do Brasil inteiro que está sendo atacado com essas medidas. A gente tem os Correios e outros setores também que começam a sociedade como um todo. Eu acredito que vai ser uma marcha de luta, de mobilização contra essa loucura que se instalou no Brasil, porque por mais que eles fiquem repetindo ideias insanas, porque são insanas essas ideias que eles falam, que por exemplo, que as universidades só tem maconheiro, que planta maconha, que só se tem balbúrdia. É insano essa ideia que todo mundo, que geral não faz nada, que universidades, institutos federais, CEPES estão preenchidos de petistas, pissolistas, comunistas. Por mais que se repita essa ideia insana, isso nunca vai se tornar uma ideia racional, razoável. E parece que a galera está precisando acordar em relação a isso. Por quê?
porque está sentindo que esse discurso alucinado dessa galera que hoje está nos governando só tem prejudicado o Brasil. Veja você a notícia do PIB que aconteceu essa semana, um PIB minúsculo. Veja você a quantidade de pessoas trabalhando em condições precárias, a quantidade de desempregados, a população de rua que está aumentando a olhos vistos. Eu quero saber quem aqui está nos ouvindo a vida depois que esse governo, depois que o golpe foi dado, vamos colocar assim, né? Eu gosto de colocar as palavras corretas, porque mais do que nunca a gente consegue perceber que foi um golpe à democracia. Tanto é que todos os setores institucionais estão sendo aparelhados para que faça valer a força, as ideias, né, a vontade deles. Então, não é um governo que está governando para o povo. É um governo que governa segundo a sua alucinação, né, e em prol de uma elite. Então, me parece, Paulo, eu tenho alegria de perceber isso, discordar um pouco de você, que não está só restrito às escolas, às universidades. Parece que esse muro, ele começa a ser rompido. É tímido, ainda é tímido. Eu gostaria que já tivesse sido derrubado. Não foi derrubado, mas ele começa a ser rompido. Certo? Ele está balançando, é o que eu sinto daqui. Não há dúvida. As lutas estão em curso, professora Élica. A grande questão é como unificá-las. Você citou com toda razão a luta do pessoal dos Correios, do SUS. Eu poderia acrescentar a luta dos petroleiros, a luta do pessoal da Casa da Moeda, a luta do pessoal do SERPRO e do Dataprev, a luta do pessoal da cultura, por exemplo. Mas a unificação que me parece fundamental. Até porque o que a gente observa é que essa turma do Bolsonaro vem agindo nos subterrâneos. Por exemplo, essa movimentação aí de PMs em vários estados, lá tem o dedo bolsonarista. E a gente não pode abstrair os riscos que isso representa, porque ao mesmo tempo em que o Bolsonaro, por exemplo, finge investir contra o Congresso, ele tem o respaldo do Congresso. Ao mesmo tempo em que ele ataca figuras do Supremo, ele tem o respaldo do Supremo. Aliás, esse processo aí de excepcionalidade institucional, como eu caracterizo esse período em que a gente mergulhou a partir do irregular processo de impedimento da presidente Dilma, não teria sido possível sem o concurso do Congresso, do Supremo, e eu gosto sempre de lembrar, do alto comando do Exército. Então, esse alto comando que hoje está dentro do Palácio do Planalto, pelo menos os seus ex-integrantes no governo Temer e no governo Dilma, agora possuem essa base que me parece está justamente nesses baixos escalões aí de forças de segurança, principalmente dentro da PM. O que aconteceu lá no Ceará, por exemplo, e se esboçou a acontecer em outros estados, é a ponta de um iceberg que a gente tem que enfrentar. Por isso a unificação das lutas me parece fundamental. Como é que você vê esse inimigo com esse tipo de articulação? Uma articulação claramente perigosíssima. Olha, eu vejo como um jogo político, né? Eles movimentam uma peça de um lado e a gente vai movimentar várias peças desse lado aqui. Então, a gente está trabalhando em duas frentes. A gente tem nossos parlamentares, a gente tem excelentes parlamentares que estão fazendo no campo jurídico, né? E ali que a gente está vendo, né, no Congresso, nas assembleias, que a gente está lá. Então, a gente tem esse movimento. E tem um movimento no campo político, que se faz principalmente nas ruas. Então, eu acho que essas duas coisas estão funcionando. O movimento político, o movimento agora nas ruas é fundamental. A unificação das lutas, como você está colocando, ela é fundamental neste momento. E a gente está... Opa, tivemos um problema aqui. Estamos conversando com a professora Élica Takimoto. Não é uma luta só. Oi, Élica, de nós, né? Nós tivemos uma interrupção. A gente perdeu aí pelo menos uns 30 segundos últimos da sua fala, onde justamente você destacava essa necessidade, de fato, da unificação de lutas que hoje estão segmentadas. O problema é como fazê-las, né? Então, mas olha só, a gente não vai saber nunca. A gente está aprendendo, né? Porque o que a gente está vivendo hoje na história é a primeira vez que a gente vive isso. Então, a gente aprende fazendo. E na tentativa, no erro, né? Mas pelo menos na vontade.
Eu acho que a gente está fazendo muita coisa certa, Paulo. Por exemplo, esse diálogo que a gente está tendo, essa abertura que você está dando para uma mulher professora, isso é um movimento muito importante. A gente tem que valorizar muito isso. E eu espero que quem esteja nos ouvindo reproduza, né, essa angústia, esse problema e a gravidade da situação e a necessidade de estar na rua com a gente, ao lado de servidores públicos, ao lado de professores e professoras, ao lado de artistas, de petroleiros, de pessoas no correio, porque está tudo conectado diretamente e tudo influencia diretamente na sociedade. Então, assim, a gente está aprendendo, a unificação da luta é importantíssima e uma atitude como essa, né, desse programa Faixa Livre, da rádio, é importantíssima nesse momento. E eu, mais uma vez, né, eu só tendo a agradecer a oportunidade da fala e pedir para que quem está nos ouvindo que convoque vizinhos, professores, sobrinhos, que vá todo mundo para as ruas se juntar à nossa luta, porque essa unificação é fundamental hoje. Oportunidade de reclamar vai ser no dia 18M com a galera da educação. É claro que a gente tem o dia 8M, né, que vai ser o movimento das mulheres, onde todos também podem estar presentes. A gente vai ter o movimento do 14M, que vão sair 2 anos sem explicação, incrivelmente, da morte da nossa querida Marielle, e temos o 18M, que é o movimento pela educação, pelo Brasil, pela democracia. Ou seja, oportunidade de gritar, de abraçar quem está sofrendo, e aí a gente somar força para converter essa tristeza em mobilização, em atitude, não vai faltar. Então, eu espero que todos agora, é um movimento importante, a gente está, como falando, se movimentando no campo jurídico para tentar frear vários retrocessos, mas aqueles parlamentares, a galera que está lá, vai precisar do apoio da sociedade na rua. Então, vamos ter aí um março de lutas e eu espero contar com todo mundo, entendeu? Para estar junto com a gente, somando nessa mobilização. Que eu me recuso a chamar de resistência, porque resistência parece que a gente sempre está por baixo, e a gente não está bem por baixo, não, certo? Se a galera for para a rua, isso vai ser revertido, eu acho, rapidamente. Na dúvida, o caminho é esse, e essas jornadas aí de março serão importantíssimas. Esse calendário que você aponta, do 8 de março, do 14 de março, do 18 de março, serão momentos importantes dessa marcha, em busca, na verdade, de uma alternativa que seja satisfatória à classe trabalhadora e, principalmente, às nossas imensas possibilidades como um país independente que precisamos ser. Essa que é a grande questão. E eu te agradeço muito, professora Élica, não só pela sua participação, mas inclusive pelas suas palavras em relação ao nosso programa. Embora essa seja a nossa obrigação, nós fomos criados aqui por um conjunto de sindicatos, associações profissionais, conselhos profissionais, em 1994, justamente para sermos uma trincheira radiofônica contra o modelo liberal, que se manifesta não somente no campo da economia, mas principalmente no campo da política, no campo da sociedade, de forma muito nociva. Por isso, essa é a nossa obrigação. Estamos aqui para sermos apenas mais um componente aí dessa ampla frente que busca um Brasil independente, um Brasil soberano, um Brasil dos trabalhadores. Muito obrigado, professora Élica. Olha, eu que agradeço vocês por terem me ouvido, agradeço o programa, gratidão pela oportunidade da fala e vejo vocês na rua e vamos espalhar essa notícia. Março é um mês de lutas e vamos ter 3 dias importantes para a gente se encontrar nas ruas para lutar contra todo esse retrocesso. Obrigada, bom dia a todos. Eu que te agradeço, um abraço a você. Conversamos aqui com a professora Élica Takimoto. Ela é coordenadora do Departamento de Física do Cefet e conversou conosco aí a respeito da mobilização dos estudantes, dos professores, dos funcionários das universidades, das instituições federais de ensino, principalmente em relação ao próximo dia 18, mas também em relação ao Dia das Mulheres e ao dia 14 de março, onde vai se completar aí 2 anos sem nenhum tipo de esclarecimento a respeito dos mandantes do assassinato, da execução da vereadora Marielle Franco e do seu motorista, o Anderson Gomes. Bem, vamos agora a um breve intervalo e voltaremos com a nossa mesa especial dessa sexta-feira, que vai se debruçar sobre as lutas das mulheres no seu dia a dia e principalmente
pelo mundo afora, na busca de uma nova ordem. Já já retornaremos. Ouvinte da Rádio Bandeirantes, que agora segue da Zona Norte com destino ao centro do Rio, ainda perde muito tempo na Avenida Rádio Oeste, próximo da Avenida Maracanã, rumo à Praça da Bandeira, fazendo uso da faixa reversível. O ouvinte pode ganhar um tempo nessa manhã, ou então optando pela rua São Francisco Xavier até o acesso para a Avenida Heitor Beltrão. Vai sair mais à frente na Praça da Bandeira, evitando o congestionamento na Radial. A rua Visconde Niterói, margeando a Mangueira, e na sequência a Avenida Bartolomeu de Guzmão, também pode ser uma boa opção de rota. Missão Preço Baixo Presunic. Ofertas arrasadoras por tempo limitado. Alcatra com maminha bovina quilo, R$19,50. Só até domingo. Presunic, vale super a pena. Felipe Macom para a Rádio Bandeirantes, 1360 AM. Você, ouvinte do programa Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça a sua contribuição diretamente na conta do Banco do Brasil, agência 0183, dígito X, conta corrente número 142426, dígito 2. Esta conta encontra-se em nome da Associação de Engenheiros da Petrobras, a EPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, mas seus recursos são exclusivamente utilizados para a manutenção do nosso programa. Petróleo, eles estão de volta. No Brasil Colônia levaram nosso ouro e agora estão levando nosso petróleo e gás. Voltaram, não para pagar a conta ou pedir desculpas, mas porque agora querem o pré-sal. Portugal com a Petrogal, Espanha com a Repsol, Inglaterra com a BG Group, Holanda e Inglaterra com a Shell. Pelos leilões da ANP, as empresas estrangeiras já detêm metade do nosso petróleo. Reaja, o petróleo tem que ser nosso. Rede Bandeirantes de Rádio. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta e já estamos aqui num debate com as mulheres convidadas aqui pela Celeste Sintra para que a gente faça, na verdade, a antecipação do nosso 8M. A gente está aproveitando aqui, houve uma inflação aí de comemorações, estamos com 2 aqui no Rio de Janeiro e agora inventamos aqui uma terceira, porque hoje é a comemoração do 8 de março, a respeito justamente dessa luta feminista, que ela não é expressiva hoje apenas no Brasil, é no mundo inteiro. E há muita esperança sobre o que vocês poderão, de fato, implementar para a mudança dessa ordem, a ordem que está dando sinais aí de falência em todas as dimensões, né? A ordem do mundo real. Para essa discussão, então, eu cumprimento aqui, em primeiro lugar, a Sandra Quintela, articuladora nacional e coordenadora da rede Jubileu Sul, além de vice-presidente do PAX, Políticas Alternativas para o Cone Sul, uma das nossas organizações da sociedade civil mais atuantes aqui no Rio de Janeiro. Sandra Quintela, bom dia. Bom dia às companheiras aqui da mesa, ouvintes, a toda a equipe. Muito obrigado, Sandra, pela sua presença e por toda a sua participação ao longo aqui da história do Faixa Livre. Junto com a Sandra, a doutora Juliana Sanches, advogada criminalista e coordenadora adjunta do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Juliana, bom dia. Bom dia a todas as companheiras de mesa, aos demais presentes e aos ouvintes. Muito obrigada pelo convite. Eu que te agradeço, Juliana. Junto com a Sandra, com a Juliana, a Virgínia Berriel, diretora de Administração e Finanças do Sindicato de Jornalistas do município do Rio de Janeiro. Virgínia, bom dia. Bom dia aos ouvintes, bom dia às companheiras de mesa. Eu também sou integrante da Executiva Nacional da CUT. Ah, muito bem lembrado. Aliás, é fundamental o papel da CUT nesse momento. Eu estava conversando há pouco aqui com a professora Érica e justamente chamava atenção para a importância da unificação, luta de diversos segmentos que estão aí na maior batalha e que vão ter nesse período agora que se abre, inclusive com o março, oportunidade muito forte de ensaiarem uma verdadeira unificação. E nesse sentido as centrais sindicais são importantíssimas. Perdão aqui pelo lapso, Virgínia. E completando esse quadro, a deputada estadual eleita pelo PSOL do Rio de Janeiro, a jovem Dani Monteiro. Dani, bom dia. Bom dia, Paulo. Um prazer estar aqui. Bom dia aos ouvintes. Prazer é nosso, e bom Dani. dia às nossas convidadas aqui também. Estou junto.
Muito obrigado pela participação. Eu que te agradeço, porque você representa não somente as mulheres, mas representa especialmente a juventude, uma juventude que quer mudanças, não é? Você foi eleita nas últimas eleições, uma eleição que para muita gente surpreendeu, mas a mim não, porque você está na luta há muito tempo, né? Apesar da sua juventude. Eu quero começar contigo. Como é que você vê o papel da mulher, o papel da juventude e, principalmente, a nossa esperança de mudar o Brasil? Sim, exatamente. Apesar da pouca idade, são muitos anos aí de lutas que costumo dizer que eu nasci militante, porque nascer jovem, negro e favelado no estado do Rio de Janeiro é militar dia a dia pela sobrevivência, Paulo. E eu acho que é essa força também da juventude, essa força de quem quer sobreviver no dia a dia, mas de quem quer mudanças e de quem quer fazer parte dessa mudança, é essa força que a gente leva para a LERJ e essa é a força também que a gente está nas ruas. O movimento estudantil, ele tem, e o movimento das mulheres, tem apresentado aí uma vitalidade muito grande, especialmente nessas jornadas de resistência a essas verdadeiras barbaridades que a gente vem vivendo, não somente agora no governo Bolsonaro. A coisa vem se complicando muito desde que foi criado aquele processo, no meu ponto de vista, ilegítimo, contra o mandato da presidente Dilma. Na verdade, ali, desde que acabou a eleição de 2014, a turma do PSDB não aceitou o resultado e partiu para uma ofensiva. E, infelizmente, essa ofensiva contou aí com um respaldo muito grave do Congresso, do Supremo Tribunal Federal, e uma participação que me parece as oposições não estão cobrando devidamente, do alto comando do Exército. Eu dou aqui o nome, o senhor Eduardo Vilas Boas, comandante do Exército nos governos Dilma e Temer. Ele teve um papel fundamental na eleição do Bolsonaro, de acordo com o próprio Bolsonaro. Só isso já mostra toda a irregularidade. Ele, Eduardo Vilas Boas, que às vésperas de um julgamento que poderia beneficiar o candidato então Lula, ele claramente interveio com um tweet, claramente apontando uma ameaça ao Supremo. Vai mais longe, já há aí relatos de que nos bastidores da política lá em Brasília, as ameaças foram muito mais explícitas. Como é que você vê esse quadro de total irregularidade institucional que é apresentado ao povo brasileiro como se fosse algo normal? Acho que é desastroso, Paulo. A gente tem uma democracia ainda muito jovem e que foi feita a partir de muita luta, muito suor e sangue dos trabalhadores do nosso país. E eu acho que quando a gente pensa o protagonismo, né, a presença das mulheres nessas lutas foram fundamentais porque nós somos e sempre fomos linha de frente dos movimentos sociais. E eu acho que eleger a presidenta Dilma num processo onde vinha um ciclo de governos ali petistas advindo do Lula, eu acho que era um processo ainda de intensificar e não tanto quanto ao projeto tão somente de governo, mas isso significa sim um avanço das mulheres que vinham dos movimentos sociais, alçando espaços que para elas sempre foram negados. Eu venho de uma casa legislativa onde a gente tem um time de futebol feminino. Somos apenas 11 deputadas num cenário de 70 deputados. Então, é algo muito difícil, porque quando a gente vai tratar da temática de gênero, que não é uma temática apenas para as mulheres, se a gente considerar que 50% dos lares do Brasil são chefiados por mulheres, a gente precisa dizer que fazer política para as mulheres é fazer política para a família brasileira, é fazer política para os territórios, é fortalecer a vida do trabalhador. Então, quando a gente fala de políticas públicas voltadas para o gênero, na verdade, a gente está falando de políticas públicas para todos e todas. E aí eu tenho muito orgulho de, apesar da dificuldade, apesar de uma bancada conservadora ali que cerceia a palavra gênero, cerceia inclusive nas suas múltiplos significados, afinal, gênero não tange só o debate, o que fala, né, sobre mulheres e LGBTs, mas há também significado de gênero enquanto preenchimento de cadastro, gênero alimentar. Então você vai ter inúmeros significados para a palavra gênero e ainda assim ela é cerceada ali, mas tenho muito orgulho de construir um mandato que vem fazendo lutas e aprovando políticas públicas que muitas vezes são simples, Paulo. Aí eu tenho, por exemplo, um projeto que a gente agora é lei, sancionado ontem pelo governador, que cria a campanha permanente de combate ao assédio nos estádios.
ali naquele intervalo, quando a galera vai pegar uma cervejinha, você vê uma propaganda, uma peça feita pelo Estado que denuncia a violência contra a mulher, mas que aponte também soluções, é você pensar a educação da sociedade inteira. Você está falando em fazer política não apenas para as mulheres, mas para os homens, para a criança, para tornar o estádio de futebol, e futebol que é o nosso patrimônio cultural brasileiro, tornar esse espaço mais cômodo e mais agradável para a família brasileira. Então, é disso que a gente está falando, de mulheres à frente da política pública, porque nós sempre estivemos à frente nos nossos territórios. É esse dado que você citou, que a Dani cita, do 50% dos lares tem como chefe, né, a mulher, mostram outra coisa, porque nos demais 50%, a mulher também é peça fundamental de qualquer família, de qualquer lar. E, nesse sentido, é muito relevante o que a Dani lembrou, me parece. As políticas ou as iniciativas legais que visem a atender as mulheres, na prática, atinge a sociedade como um todo, Sandra. Queria que você abordasse isso, porque você é uma pessoa que já há muitos anos trabalha nessa área, chamando a atenção, inclusive, da importância de, na medida em que políticas se voltem para a valorização, para a inclusão da mulher, especialmente da mulher pobre, da mulher negra, isso tem uma repercussão social muito forte. E é justamente, me parece, que é isso que o atual governo procura negar. Eu tenho aqui uma pergunta, já que eu observo de um dos nossos ouvintes, do José Vitor, que diz o seguinte: como vocês veem o papel da mulher nesse governo Bolsonaro, que, segundo ele, é explicitamente machista e fascista, mas você conta lá com mulheres, o que mostra que, mesmo num contexto absolutamente adverso, as mulheres são fundamentais, né? Dizem, inclusive, que a dama do agronegócio, que está à frente do Ministério da Agricultura, é a pessoa mais sensata deste ministério. Não sei se você concorda, Sandra, porque me parece que a área fim da ministra não é lá muito generosa, especialmente com o território brasileiro, com os nossos solos e com as nossas águas, por exemplo. Mas, tirando isso, isso mostra a importância da mulher de qualquer maneira. Como é que você vê esse papel da luta feminina hoje, Sandra? Bom, eu acho que eu começaria dizendo assim: as mulheres sustentam o mundo. Não é só o Brasil, nem é só a América Latina, é o mundo. Por quê? Porque a gente faz aquilo pela uma divisão sexual do trabalho, ou seja, o que foi definido historicamente, qual o papel do homem, qual o papel da mulher, o que o homem tem que fazer, o que a mulher tem que fazer. Nessa construção histórica, coube às mulheres, né, cuidar, simplesmente cuidar. A gente estaria aqui, vamos dizer assim, se não fosse nossa mãe cuidando da gente, da doença, na alegria, cuidando dos nossos avós, avó, e isso de maneira geral. Quando a gente fala que a maioria da família brasileira, principalmente no Rio de Janeiro e Salvador, que são as cidades onde esse índice de mulheres, de famílias chefiadas por mulheres é maior, como seria a sociedade se não tivesse o cuidado? A economia do cuidado, que a gente chama, né? O que seria? Quem cuidaria? O que faz um trabalhador chegar num ônibus para trabalhar de motorista ou numa siderúrgica, com a roupa lavada, a quentinha, a marmita feita, né? Se teve uma noite de doença, a mulher ali do lado cuidando. Ou seja, gente, esse trabalho é invisível, completamente invisível. Eu sempre lembro da minha mãe, que dizia: eu trabalho o dia inteiro, parece que eu não fiz nada. Ninguém vê o que a gente faz. E é verdade. E nem vê, nem os governos veem, nem a sociedade vê. Parece uma coisa naturalizada. Mesmo uma mulher que esteja trabalhando e um homem que esteja desempregado, formando um casal, essa mulher que está trabalhando 40, 44 horas por semana, vai fazer mais tarefas domésticas, isso tem estatísticas para isso, do que aquele homem que está desempregado dentro de casa. Então, isso não é natural. Isso é uma construção sociocultural que a gente precisa enfrentar. E isso é fundamental para o capitalismo. O capitalismo, que é um sistema enraizado no patriarcado, e o patriarcado é anterior ao capitalismo, e o capitalismo se aproveitou de maneira brilhante do patriarcado, se aproveita muito disso para baixar os salários. Não é à toa, por exemplo, setor de saúde.
Setor de saúde é majoritariamente composto por mulheres. Setor de educação, majoritariamente composto. Agora, se você vai um pouquinho adiante e olha os cargos de direção, são compostos por homens. Isso não, hoje, século XXI. Então, eu acho que se a gente, as feministas, nós feministas, queremos mudar o mundo. E a gente não quer mudar o mundo só para as mulheres. A gente quer mudar o mundo para as mulheres, para os homens, para as crianças, para todo mundo. Porque esse mundo está insuportável. O nível de precarização da vida está insuportável. As pessoas estão adoecendo e a gente precisa falar sobre isso. E se a gente quer mudar o mundo, a gente precisa entender como o mundo funciona. E para entender como o mundo funciona, é importantíssimo entender o papel que a mulher joga nessa sociedade. A gente sustenta esse mundo e é preciso que isso seja visibilizado. É uma besteirinha, mas é uma besteirinha fundamental de visão do trabalho doméstico. Não é chegar a dizer, o que eu posso ajudar hoje? Não é ajudar. Vamos acabar com essa palavra. É dividir o trabalho doméstico. O que é que você faz, o que é que eu faço? Em qualquer relação, seja heterossexual, homossexual, qual for, tem que dividir tarefa doméstica, porque sobrecarrega demais, demais a nós mulheres. Então, eu acho, Paulo, que nesse sentido, e quando a gente diz que quer mudar o mundo, e para mudar o mundo precisa entender como a sociedade funciona, a gente está dizendo, a sociedade não é só mercado. A economia hoje é igual ao mercado, ao funcionamento do mercado. A sociedade é muito mais complexa. E a gente quer revelar, né, no ponto de vista das economistas feministas, por exemplo, que eu me considero, revelar esse lado invisível da economia, esse lado oculto da economia que sustenta. E o Mesaros, né, ele fala... Quem é o Mesaros? O Estevam Mesaros é um filósofo húngaro, que escreveu vários livros, entre eles um livro Para Além do Capital, que é para entender exatamente esse processo de transição que a gente quer construir, e de maneira muito difusa, dispersa, eu acho que está sendo construído quando a gente se posiciona contra esse sistema e faz práticas diferenciadas. Ele dizia que o feminismo é o calcanhar do Aquiles do capitalismo. Se você constrói uma sociedade substantivamente igualitária, você acaba com o capitalismo, porque o capitalismo pressupõe a opressão dos homens sobre as mulheres, do patrão sobre o empregado, do senhor sobre o escravo. Essas relações, elas são substantivas para a sustentação do capitalismo. Então, para mudar isso, tem que mudar tem que construir uma igualdade tão substantiva quanto. Então, é isso, Paulo. Eu acho que se o governo atual tem algumas mulheres, né, no governo, no seu gabinete, de alguma forma, porque nesse espírito do tempo que a gente vive, é impossível não ver mulheres nos quadros de governos, né? Agora, e outra coisa, a gente tem que estar ligado, porque, por exemplo, a ministra Damares, ela tem uma excelente avaliação do público, avaliação da opinião pública. Ela é uma grande articuladora, não vamos avaliá-la pelas bravatas e pelas frases completamente sem nexo que ela fala. Ela, nos bastidores, tem articulado uma certa sustentação a esse governo, principalmente em setores das igrejas, e isso é algo extremamente preocupante. Com relação à Regina Duarte, eu acho melhor nem comentar, né? Eu acho que não vale um comentário, eu não quero perder tempo falando dessa posse absolutamente vergonhosa para o Brasil. E eu acho que eu estou achando que nós estamos ridicularizando demais a política. Eu acho que ridicularizar a política desse governo não vai nos levar a nada. A gente tem que levar a sério esse quadro tremendo que nós estamos vivendo. Gente, um presidente da República, presidente do Brasil, um país importantíssimo, na conjuntura, na geopolítica mundial, manda um humorista jogar banana para o jornalista e a gente fazer disso? Como assim? Isso é muito grave, isso é muito sério, a gente precisa levar mais a sério a realidade, a concreta e a política. Então, nesse sentido, as mulheres sempre levaram muito a sério a realidade cotidiana e a política. Por quê? Porque nossa vida está em risco. O feminicídio cresce. Os estupros no Brasil, acho que a companheira aqui, a Juliana, vai falar, aumentaram de maneira brutal. O feminicídio. Então, a gente tem que levar muito a sério a política, porque se a gente não levar a sério, a gente morre. E, nesse sentido, eu acho, volto a dizer, as mulheres sustentam o mundo e precisam ser visibilizadas.
Eu hoje, na abertura aqui do programa, até por conta desse faixa livre aqui, homenageando a luta das mulheres, eu abri o programa, não fazendo propriamente um comentário, mas fazendo uma leitura de um artigo escrito recentemente, um pouquinho antes, no meio do Carnaval, pela jornalista Ruth de Aquino. E a Leda Mota, que elogia, dizendo: bom dia, obrigado, Ruth de Aquino, por ter compilado as incontáveis boçalidades do governo maior atual. E uma das coisas ali que a Ruth chama atenção é justamente essa facilidade com que nós estamos sendo expostos a essas barbaridades. E, na verdade, isso se constitui numa espécie de alegoria para um enredo que é muito mais grave, que é o enredo de uma pauta que está liquidando, na verdade, com instrumentos fundamentais para a gente pensar um país independente. Em última instância é isso, né? Esse radical liberalismo aí do Paulo Guedes tem claramente um objetivo da desestruturação. E, nesse sentido, a dimensão da exploração do homem pelo homem, que é a característica maior do capitalismo, e por isso eu acho que o Mesaros tem total razão, porque se a gente pensar a dimensão da exploração, não há segmento que seja mais explorado que a mulher, não é? E, nesse sentido, mesmo com o movimento do capital, que tirou a mulher do seu lar, não é? De casa, e a jogou na produção, a gente vai mostrar... sempre estiveram na produção como escravas, Paula. A gente tem sempre que lembrar disso. Desculpe interromper. Não há a menor dúvida sobre isso. A grande questão é que as mulheres, no movimento do capital, adquiriram uma suposta liberdade que, a rigor, apenas aprofunda o sacrifício das próprias mulheres, que passam a ser exploradas dentro de casa e também no seu cotidiano, aí, nas linhas de produção. Nesse sentido, Juliana, eu queria que você entrasse aqui na nossa discussão, inclusive a respeito aí dessa dimensão dramática que revela aí a exploração da mulher, especialmente no campo de uma violência indiscriminada, que aqui no Brasil, conforme a Sandra destacou, vem crescendo. Como é que você explica isso? A Ruth de Aquino, inclusive, de voz do dono lá, do patrão, sinaliza a brutalidade, aqueles diretamente ligados a ele querem reproduzi-lo. Então, me parece que o exemplo que vem de cima hoje é extremamente grave, o exemplo que vem da presidência da República. Com certeza. Bom dia, Paulo. Então, nesse sentido, de fato, é muito perturbador o momento que a gente vive, né? Quando a gente tem um contexto de um governo que reproduz esses discursos de ódio, inclusive contra as mulheres, de fato, é como se ele legitimasse muitas atitudes que são reproduzidas no nosso cotidiano, né? Então, eu acho que, como mulher negra e advogada atuando na área criminal, é importante a gente concentrar um pouco esse debate na violência contra a mulher, né? Então, como a companheira Sandra disse, de fato, os índices de feminicídio, eles têm aumentado, então é muito importante a gente falar disso. Mas um recorte que eu gostaria de fazer é que, por exemplo, a lei do feminicídio ela foi implementada em 9 de março de 2015. Então, já tem alguns anos desde essa lei, da criação dessa lei, né, que, na verdade, ela apenas dá uma outra denominação para o homicídio qualificado. Ela, na verdade, ela não aumenta tem algumas pessoas acreditam até que o feminicídio aumentou a pena do crime. Não, na verdade é um homicídio qualificado, só que a gente concentra a característica dele, que é essa motivação do crime de ódio pela condição de gênero. Mas um ponto que eu acho importante a gente frisar é que a lei foi criada, os índices aumentam, saíram dados oficiais do Núcleo de Violência da USP nessa semana, que diz que no ano de 2019 foi o ano com maior índice de feminicídios. Então, assim, apesar da criação de uma nova tipificação, esse crime continua acontecendo com muita gravidade. Então, o que eu quero trazer aqui é para a gente pensar e refletir também se essa resposta para a violência contra a mulher, ela deve sempre passar pela via penal. Eu sou abolicionista penal, né? Então, assim, eu não acredito na prisão e na punição como resposta, mas como mulher também, como feminista, sabendo da importância disso, eu gostaria de trazer essa reflexão para o debate, para a gente pensar
quais são, de fato, soluções efetivas que a gente tem que pensar para combater essa violência contra a mulher. Se, na verdade, a gente não precisa pensar políticas públicas, se a gente não precisa ter uma educação sobre gênero nas escolas, se a gente não precisa falar da necessidade dos homens respeitarem as mulheres, seja nos seus círculos familiares, seja nos seus círculos de trabalho. Na advocacia, por exemplo, é muito comum a gente viver em ambientes que são predominantemente, majoritariamente compostos por homens e ter relações extremamente abusivas no ambiente de trabalho. Então, é importante que a gente discuta isso, que a gente tente desconstruir, de fato, essa cultura machista e misógina que a gente vive, porque eu acho que é a forma mais efetiva da gente lutar contra, né, esse aumento crescente da violência contra a mulher. Você acredita que o melhor caminho é a educação social, educação que nasça dentro da casa e nasça principalmente na escola, onde as crianças, por exemplo, são formadas? Certamente, Paulo, certamente. Porque os homens aqui na sociedade brasileira, eles acreditam que eles, de fato, podem matar uma mulher pela condição dela ser mulher. E até quando a gente vai aceitar que isso aconteça? Que um companheiro se sinta uma pelo de gênero. No nosso código, quando a mulher era estuprada, se o homem casasse com ela, ele foi absolvido, como se ele não tivesse cometido um crime. Isso prevê a mulher 10 anos e há pouco tempo era tão subjugada dessa forma, né? Então, é muito mais uma questão cultural que a gente realmente precisa trabalhar nisso do que sempre recorrer ao punitivismo, porque a gente cria um novo tipo penal que tem a sua relevância, porque é importante que as delegacias consigam diferenciar o que é um homicídio qualificado comum de um feminicídio. Quando a gente muda o nome, a gente dá visibilidade ao tema. Então, eu reconheço essa relevância. Mas eu acho que é importante a gente trazer para o debate que, apesar dessa nova tipificação, apesar do reconhecimento do feminicídio, os índices continuam aumentando. Por que eles continuam aumentando? De que forma a gente realmente pode trabalhar para mudar isso? O aumento dos índices está ligado a um aumento do problema ou a uma maior notificação? Porque muita gente levanta que, como o preconceito é enorme, muitas mulheres antigamente preferiam simplesmente se guardar. E que hoje em dia há um estímulo, inclusive, às mulheres procurarem, por exemplo, órgãos de proteção, como a Delegacia da Mulher, e fazerem lá registro. Porque você que trabalha nessa área, qual é a realidade de fato? Existe uma melhor notificação, mas existe também um aumento da violência, de fato? Paulo, eu acredito que, na verdade, o que aconteceu é um aumento dos registros. Felizmente, as mulheres se sentem cada vez mais encorajadas a notificar esse tipo de ocorrência, né? Mas eu pontuo que, apesar da existência das delegacias especializadas, é importante que a gente ainda fortaleça essas delegacias, que as pessoas que realmente, de fato, exclusivamente, sejam só mulheres nessas delegacias, que toda a equipe seja tratada, seja melhor capacitada, inclusive na hora de fazer o registro, porque tem muitas Isso tem importância muito grande, não é? Muito grande, isso faz toda a diferença. E que a uma mulher, coisa é de uma fato, mulher se dar o sinta depoimento acolhida. para uma outra mulher, outra coisa é uma mulher dar um depoimento para um homem, por mais sensível que o homem seja. Por mais sensível. É diferente. Exatamente, Paulo, porque quando você é ouvida por uma mulher num ambiente desse, você nunca vai ouvir um comentário de mas por que você estava andando sozinha tão tarde da noite? Por que você estava vestindo determinada roupa? Isso não acontece quando você é ouvida por uma mulher. Então, é extremamente necessário essas delegacias especializadas, mas elas precisam ainda de um fortalecimento muito maior, porque é essencial que a mulher se sinta acolhida nesses espaços. É muito comum eu escutar relatos de mulheres que procuram essas delegacias e não se sentem acolhidas e voltam para casa ainda mais vulneráveis do que elas já se encontraram ali. Então, esse acolhimento também é muito importante para que a mulher se sinta segura e recorra a essas delegacias para notificar essas violências. Legal, Juliana. Virgínia Berriel, eu me esqueci de destacar que você era dirigente da CUT, e a CUT tem todo um trabalho voltado justamente para essa promoção e principalmente estímulo à luta feminina, à organização feminina. Queria que você falasse um pouco sobre isso, porque dentro do movimento sindical também a barra é pesada, né? Não é somente aí nos ambientes profissionais. Eu já militei no movimento sindical e uma das coisas que às vezes me incomodava era você que muito franco, um excesso de machismo no papo. E eu acho que então a CUT também tem tudo a falar sobre isso, a partir inclusive da tua experiência como sindicalista. Queria que você falasse um pouco sobre isso.
Bom dia novamente, Paulo e ouvintes. Você tem toda a razão. O movimento sindical ainda é um movimento extremamente machista e extremamente composto por homens. Nós temos poucas mulheres no movimento sindical. É claro que a Central Única dos Trabalhadores, nós tivemos uma mudança. Desde 2015, conseguimos uma diretoria paritária. Hoje nós temos na Central 55% de homens e 55% de mulheres em todos os cargos. Isso é extremamente importante. Agora, evidentemente, eu também sou de uma categoria, né, que é os jornalistas, composta por mais de 65% de mulheres, né? E essas mulheres hoje sofrem a barbárie, né, as jornalistas principalmente, e nós temos aí os casos do relatório da FENAGE, a Federação Nacional dos Jornalistas, de 2019, onde os casos de ataques aos jornalistas, mas principalmente às mulheres jornalistas, cresceram, né, de 2018 para 2019 em mais de 54%. E destes ataques todos, para vocês terem uma ideia, 70% destes ataques às jornalistas, aos jornalistas, foram cometidos pelo senhor presidente da República. Lamentavelmente, isso envergonha a todos nós jornalistas, mas deveria envergonhar o país inteiro. Desses 70% de ataques cometidos pelo presidente, obviamente, que foram cometidos de forma institucional. E aí ele abre um precedente: se o presidente pode atacar as mulheres, os homens jornalistas, no exercício da sua profissão, qualquer pessoa poderá atacá-los. Então, olha onde nós estamos, né? Nós tivemos os ataques da jornalista da Folha, da Patrícia Campos Melo, depois da jornalista Vera Magalhães, do Estadão. Nós tivemos essa semana um ataque bárbaro à jornalista e presidenta do Sindicato dos Jornalistas da Amazônia, né? E isso está virando natural, está sendo naturalizado, porque o presidente da República, ele chega à barbárie de oferecer bananas aos jornalistas. Então, um dos itens que, além da Federação dos Jornalistas, que o nosso sindicato está denunciando, é essa barbárie institucional que está sendo cometida pelo presidente da República. Mais ainda, a ABI já soltou nota, né, a Associação Brasileira de Imprensa, contra essa barbárie cometida por jornalistas, mas o grande foco é em cima das mulheres. As mulheres jornalistas é que estão sendo massacradas nesse momento. E pelo simples fato de serem mulheres. E aí eu volto um pouco antes. Você falou uma questão assim primordial. Nós tivemos um golpe neste país. E não foi um golpe só contra a presidenta Dilma. Foi um golpe misógino. Foi um golpe misógino por ela, evidentemente, ser mulher. Então, olha o que foi aberto, olha os precedentes que foram abertos desde o impeachment da presidenta Dilma, e, evidentemente, um impeachment sem culpa nenhuma, né? Porque quantas pedaladas o governo Bolsonaro já não deu, quantas falas abusivas que já não foram em matéria feitas. De crime de responsabilidade que vem acontecendo no INSS ou no Bolsa Família, por exemplo, ou no SUS, não existe crime de responsabilidade maior, né? Exatamente. Então, tudo isso abriu precedente e hoje nós estamos vivendo esse tempo de horror e estamos vivendo essa barbárie toda. Devo lembrar que os jornalistas estão em plena campanha salarial, né, essa categoria aí composta por muitas mulheres, e que um dos itens e de preocupação permanente da categoria é a questão de segurança. A questão de segurança das jornalistas, principalmente, que estão adoecendo, né, que estão com vários casos de depressão profunda, porque é um momento não é um momento só de ataque, não é um momento de assédio moral, mas é um momento de dor para esses trabalhadores, para essas trabalhadoras. E aí nós temos que combater. Então, o sindicato está combatendo veementemente e está cobrando das empresas, né, porque
não é só o jornalista está lá na frente da trincheira, mas a empresa contratante, seja a Band, seja a Globo, seja a Record, ela tem que dar toda a estrutura para esse jornalista, para essa jornalista que está sendo atacada e ameaçada, e muito mais de forma institucional, né? Então, tem culpa o presidente da República? Claro que tem, mas também a empresa contratante, ela precisa agir. Nós estamos cansadas de nota. Não dá mais para o movimento sindical e o movimento social ficar fazendo nota de repúdio contra a barbárie. Nós precisamos agir, né? E voltando lá para dentro da CUT, nós temos o maior número de mulheres compõe o mercado de trabalho, o maior número de mulheres são eleitoras, não são os homens, são mulheres que votam, e estas mulheres, elas até hoje ganham salários fazendo as mesmas tarefas que os homens, até 35% menor que os homens. Então, nós precisamos mudar essa triste realidade. E além dessa realidade triste de um salário menor para a mulher executando a mesma tarefa que o homem, ela ainda tem a visão sexual do trabalho, o trabalho doméstico que lhe cabe, que é batido nas suas costas, porque às vezes ela trabalha até 11 horas a mais do que os homens. Então, nós precisamos mudar, porque é uma triste realidade a das mulheres. Essa diferença salarial é mais dramática ainda quando a gente observa que os salários são muito baixos. Então, o salário da mulher, então a superexploração, que é geral em relação à classe trabalhadora, no caso das mulheres, ainda a coisa é pior ainda, não é? Esse que é o drama total. É pior porque as mulheres estão nos serviços mais precarizados, nos serviços terceirizados, naqueles contratos temporários, as mulheres hoje com essa... E com salário rebaixado. E com salários rebaixados por conta aí dessas mudanças todas que nós tivemos na legislação trabalhista e que estamos ainda tendo. Olha, eu vou passar a palavra para a Dani, eu estou aqui numa ordem, mas vocês fiquem absolutamente à vontade para interromperem uma a outra. Eu só me reservo o direito de dizer de quem é a voz, para os nossos ouvintes que acompanham pela rádio e não somente aqui pelo Facebook, poderem saber de quem é que está falando. Dani, você é representante de um poder instituído, que é o parlamento, um dos nossos poderes, não é? E muita gente diz que os poderes as instituições estão em pleno funcionamento. Eu tenho imensa dúvida, porque como é possível um mandatário como o presidente da República ter esse tipo de comportamento e as tais instituições não reagirem? Ao contrário, as instituições estão sendo coniventes com essa verdadeira barbaridade que está em curso e que não é somente o governo Bolsonaro, não é somente a forma irregular com que houve as eleições de 2018, porque aquilo foi um escândalo. Aquele Luiz Fux, o presidente do TSE, prometia mundos e fundos contra tal fake news, e a eleição foi comandada pelas fake news. E mais do que isso, todo mundo agora já sabe que essas fake news foram distribuídas por uma empresas estrangeiras, bancadas com dinheiro de caixa 2 de empresas brasileiras, e eu tenho muita desconfiança onde estava a usina dessas fake news. Porque uma coisa é quem distribui, mas quem bola? Eu falo isso pelo seguinte: a técnica das fake news é uma técnica associada à chamada guerra híbrida, que é de comando de militares. Houve participação de forças militares nos bastidores da campanha do Bolsonaro. Isso precisaria ser investigado pelas tais instituições. Como é que você vê o papel do PSOL? Você que é uma parlamentar, o PSOL recentemente, me parece, inclusive, fez uma representação, se não me engano foi isso, ao Procurador-Geral da República a respeito justamente da conduta do Bolsonaro. Não é isso? Eu não sei em que resultou. Mas a minha pergunta é o seguinte: não só o PSOL, mas especialmente os partidos da oposição, não estão marcando toca na ofensiva contra o Bolsonaro? E ofensiva contra o Supremo Tribunal Federal e o próprio Congresso. Ao contrário, eu estou vendo que um conjunto de forças oposicionistas estão aproveitando o dia 18, que inicialmente era um Dia Nacional de Luta da Educação, para ensaiarem também uma tal defesa da democracia, defesa do Congresso, defesa do Supremo. O que você acha disso? Porque eu, como oposição, eu fico ressabiado com isso. A gente vai para a rua para defender este Congresso e este Supremo?
Paulo, é um desafio. Eu acho que para toda a esquerda brasileira pensar e defender a democracia frente ao Estado brasileiro. E eu acho que é essa confusão que a gente não pode fazer. Defender a democracia é defender o direito ao voto, é defender a participação política continuada, não apenas eleição de 4 em 4 anos, frente a um Estado brasileiro onde as instituições sempre funcionaram um pouco, independente do programa de governo, mas sempre funcionaram um pouco para os trabalhadores e trabalhadoras do nosso Estado, né? Infelizmente, as eleições acontecem, elas vão e voltam a cada 2 anos. A gente tem novas eleições e elas representam muito pouco os anseios da população e vai indo, né, dessa forma. Eu acho que Sandra é muito assertiva quando ela traz o processo de ridicularização da política que vem acelerando no nessa era bolsonarista, nessa era dessa nova direita, mas essa ridicularização ela já esteve sempre presente, né, na vida de nós brasileiros, porque a política sempre pareceu algo muito distante e o populismo caricato, que sempre foi muito característico da direita, é algo que sempre existiu, né? A ridicularização, a diminuição da política frente ao que ela precisa ser, né? A ideia de que ela precisa ser debatida amplamente pela sociedade. Nós precisamos tomar, sim, partido do que acontece e entender o que é votado, e não só votado ali, mas precisa extrapolar as instâncias, Paulo. Não dá para o parlamento por si só, e eu falo desse lugar, né, que eu venho do parlamento estadual do Rio, não dá para o parlamento ter um fim em si mesmo, ou mesmo numa democracia representativa, ele ali apenas se fechar naquele lugar. Há pautas que a gente precisa levar para a sociedade. A gente não tem mais processos de ampla aferição. Por exemplo, a questão do porte de armas. Como que a gente vai votar porte de arma sem fazer um debate com a sociedade, sem conseguir fazer com que a sociedade participe desse debate amplamente e consiga ter opinião sobre ele? Então, infelizmente, há muito obscurantismo na atuação do parlamento. A gente trabalha ali diariamente, a gente aprova leis diariamente, uma quantidade de leis que a LERJ aprova e dá para o governador sancionar, são enormes. Infelizmente, há pouca informação disso, né? A população sabe muito pouco do que é feito ali. Mas eu queria também, Paulo, acho que dialogar um pouco aqui com o tema geral da mesa e dialogar um pouco com as minhas companheiras aqui, Juliana, Sandra, Virgínia. Acho que, novamente, Sandra acertando quando traz o quanto que a pauta econômica tem centralidade, não tão somente a economia de mercado. Eu acho que quando a gente fala de violência no sistema capitalista, a gente está falando, sobretudo, da produção e reprodução de ódio frente à retirada de direitos. Quando a gente fala da violência contra a mulher, e a gente chama a atenção que ela acontece, sobretudo, prioritariamente, majoritariamente, com mulheres pobres, mulheres negras, mulheres periféricas, isso significa também uma questão econômica, porque a violência não é a violência pela violência, não é apenas a natureza masculina com ódio e violência, é também sobre questões econômicas, porque se você tem uma sociedade patriarcal, onde até então o homem era responsável pelo sustento do lar, daquela família, e um homem pobre não consegue fazer esse sustento, o que passa na cabeça dele? Que ele falhou frente ao patriarcado, que ele falhou frente à cobrança dele. A gente também precisa fazer o cruzamento, por exemplo, do quanto se recebe os homens negros frente às mulheres brancas. E não é que elas recebam salários compatíveis, até porque, como você mesmo destacou, os salários, de modo geral, são baixos. Mas isso significa também que para esse homem da periferia, que normalmente é negro, mas a gente está falando desse homem pobre, que ele também não consegue atender o que o patriarcado pede a ele, e que isso muitas vezes gera falar de violência de um modo amplo, porque a gente precisa falar da violência dentro da família, que não é tão somente dos homens frente às mulheres, há também a violência contra as crianças, que a violência é esse ciclo que se produz e se reproduz. Então precisamos sim fazer um debate mais amplo, onde a gente consiga falar do combate à violência contra a mulher, numa sensação de necessidade de ampliar, né, as punições frente a isso, mas o combate à violência contra a mulher, ele também se centra numa rede de acolhimento. Por exemplo, nosso mandato vem trabalhando muito em pensar a rede das DEANs, que são as delegacias especializadas
de atendimento a mulheres vítimas de violência. A rede da DEAN é muito ínfima, né? O primeiro apontamento que a gente consegue fazer com pesquisa interna é que as DEANs não funcionam como elas deveriam funcionar, não há DEANs funcionando 24 horas. Além do número ser muito insuficiente, não é isso? Exatamente. Então, há uma norma técnica, Paulo, que coloca uma quantidade de DEANs ou de equipamentos como CIANs e NUANs que deveriam existir versus a quantidade de habitantes. Por exemplo, Caxias, que é uma das cidades mais violentas do nosso estado, de maior índice de violência contra a mulher, pela população de Caxias deveriam haver 4 DEANs ali, e há apenas uma. A zona oeste da nossa cidade aqui do Rio de Janeiro, a DEAN de Campo Grande fechou. E na zona oeste é onde há os mais altos índices dentro da cidade do Rio de violência contra a mulher. Então, a gente fez uma pesquisa cruzando a norma técnica e o dossiê Mulher produzido pelo ISP, onde você tem justamente onde há mais violência contra a mulher, onde há menos redes e menos equipamentos de combate à violência contra a mulher. E essa rede, a DEAN, não é apenas o espaço onde a mulher vai denunciar e vai ter medida protetiva, um afastamento, mas é também onde ela vai sair de casa, da casa onde ela é violentada, vai para a delegacia e ela não tem para onde voltar depois que ela faz a denúncia, inclusive com os filhos dela. Então é preciso falar, sim, de um fortalecimento de uma rede de acolhimento, onde a gente fale sobre os abrigos do nosso estado, onde a gente fale de políticas públicas que sejam voltadas para essa mulher, políticas públicas de soluções econômicas. É preciso, sim, pensar a geração de renda para essas mulheres que chefiam esses lares. Então, é preciso, sim, a gente ter uma pauta de combate à violência contra a mulher que faz um fortalecimento de uma rede de acolhimento. E isso, Paulo, eu vejo com bons olhos o quanto que o aumento das denúncias, no sentido de esse aumento traz o viés de que as mulheres estão se encorajando para denunciar e não que a nossa sociedade está mais violenta do que esteve, mas me preocupa que a gente fala muito pouco com o que acontece depois que essa mulher denuncia. Para onde essa mulher vai? O que ela faz da vida dela? Nós temos muitos casos onde homens reagem a essa atitude das mulheres e mesmo com conhecimento da polícia, eles vão lá e praticam crimes contra a mulher, às vezes matando, porque a mulher teve a iniciativa de denunciar a violência. Exatamente. E a particularidade do caso, Paulo, violência contra a mulher, quando você fala de feminicídio e violência contra a mulher, você tem uma particularidade de um crime que acontece na instância privada da vida. Ou seja, a maioria das mulheres, elas são violentadas dentro de casa e pelos seus companheiros e ex-companheiros. Então, essa particularidade nos traz uma necessidade, por exemplo, de uma rede de DEANs que funcione 24 horas por dia. Porque como essa mulher sai à noite para denunciar e a DEAN da região dela não funciona. E eu falo com tranquilidade a região, porque todas as nossas 19 DEANs não têm um funcionamento ininterrupto. E por isso a gente fez uma lei lá na LERJ e aprovou ela, onde o funcionamento dessa especializada frente ao que ela trata precisa ser 24 horas, inclusive final de semana e feriados. Está sendo respeitada a lei? Ela foi sancionada recentemente e a gente está justamente no cumprir apertando a lei. Agora para cumprimento. Exatamente, fazer cumprir. Complementa aqui, porque você citou Caxias, na Baixada Fluminense, Zona Oeste e em São Gonçalo. Como é que é a situação de DEAN? Também é catastrófica. Na verdade, em São Gonçalo não há um equipamento. Não há equipamento, então. DEANs, é mais grave ainda. Há também, Paulo, os CIANs e NUANs, que são centros que funcionam muitas vezes dentro de outra delegacia, a delegacia geral. Aí São Gonçalo tem esse tipo de... Tem um centro, assim. Um centro subordinado a uma delegacia. Ou seja, não foi criada uma delegacia própria e possivelmente isso é uma necessidade, né? Certamente. A gente aponta isso. A gente fez várias indicações legislativas ao governador, onde a gente, ao fazer esse cruzamento da norma técnica com o dossiê mulher, a gente apresenta para o governador quais são as cidades que precisam construir DEANs para atender as regiões, e também quando a gente fala do interior, cidades pequenas, onde você precisa pensar as maiores cidades no entorno que possam ter esses equipamentos, e a gente já ofereceu isso ao governador, aprovamos na LERJ, falta apenas uma, que é justamente a de Caxias, mas a gente aprovou 8 indicações legislativas que trazem a necessidade de construção de 14 novas DEANs
no Estado para atender a norma técnica. Ótimo, tem que ter cobrança, não é? O André, a respeito disso, dessa violência, vamos dizer, sistêmica, ele aponta aqui, o André lá do Morro da Formiga, e participa muito aqui do programa, e diz o seguinte: o machismo e o patriarcado seguem enraizados e longe de serem pautados em nosso cotidiano favelado e periférico. Avalio que se faz urgente construir uma proposta que trabalhe essas temáticas de modo contínuo. E trabalhe, Sandra, de uma forma, vamos dizer, totalizante. Não é? A gente precisa, na verdade, você mencionou em determinado momento, se não me engano, foi você, que falou a natureza de tecnologias para a promoção de nós, seres humanos, a todos nós, de valorização de todos nós. E, nesse sentido, em que medida determinadas políticas estruturantes poderiam ajudar a luta emancipatória feminina? Eu me refiro a questões essenciais, como, por exemplo, emprego e salário dignos. Me parece que essa é uma questão fundamental, inclusive para o fortalecimento da família, seja ela de que forma for. Porque a família, junto com o Estado, me parece que são instâncias fundamentais de organização do nosso bem-estar. E, nesse sentido, no papel do Estado, emprego e salários dignos, creches, escolas, habitações dignas e transportes públicos. Eu acho que essas 5 questões, elas poderiam conformar na base da sociedade, inclusive nos locais de moradia, condições excepcionais para, inclusive, a luta popular ganhar expressão. Porque muitas vezes eu acho que se desvincula essas condições de vida das condições políticas de luta. A gente quer que o povo se conscientize, a gente quer que o povo participe, mas a gente precisa criar condições disso. O povo hoje, de alguma maneira, luta pela sua própria sobrevivência física. Como é que você vê o papel do Estado, das suas políticas, para estruturalmente promover melhores condições de luta para os trabalhadores em geral e, em particular, para as mulheres? Paulo, a luta feminista, historicamente, ela se estrutura nisso, né? Na construção de melhores condições de vida para as mulheres e na luta frente ao Estado, né? Por políticas públicas, né? Uma luta que ficou muito conhecida, a luta sufragista para o voto das mulheres. A mulher queria votar para quê? Para incidir sobre a política, para incidir sobre o Estado. Então, eu acho que no atual estágio que nós estamos vivendo na humanidade, é preciso a gente ter mais coragem de pautar a luta anticapitalista. Eu acho que por outra sociedade, que não pode ser baseada no mercado, como eu falei antes. A gente tem que ter uma sociedade baseada na vida, nas condições dignas de vida, e a gente parece que esqueceu esse horizonte de lutar por uma outra sociedade, de denunciar. Gente, se nós, que somos um campo crítico, não estamos denunciando as mazelas e a brutalidade que é o capitalismo, sempre foi, mas hoje, de maneira aguda, quem está fazendo é o próprio capitalismo. Agora está modinha, os economistas do sistema criticarem a concentração, o neoliberalismo. A desigualdade. Entrou na pauta a desigualdade, porque está brutal a desigualdade no mundo. Agora, a gente vai deixar na boca deles, como a gente deixou o Bolsonaro ser o candidato antissistêmico, gente. Por quê? Porque a gente teve essa pauta rebaixada, que nós estamos trabalhando, a frente ampla para isso. Mas cadê a pauta da frente? Cadê o programa? Nós não discutimos mais programa. A gente quer discutir o quê? Frente ampla com Rodrigo Maia? Enfim, então, gente, muito complicado. Eu acabei de receber uma pergunta aqui provocativa a respeito dessa história aí da defesa das instituições. Eu vou ter que passar para vocês já. Só concluindo a sua pergunta, eu acho o seguinte, então, a gente está num debate. Hoje é o seguinte, é o capitalismo ou é a vida? Não tem como mais sustentar esse modelo econômico e viver. Então, viver com dignidade com essas 5 políticas que você está falando. E, Paulo, para nós mulheres, uma política que parece uma coisa assim tão Marielle falava nisso, iluminação pública, gente. Sim. Imagine vocês que para a gente, mulher, tem que lutar por iluminação pública, que é rua escura, é perigoso para a gente. Esse entra no meu capítulo aqui de habitações dignas. Habitações dignas envolve iluminação, não é? Exato, mas ninguém fala, né? Porque imagina isso. Iluminação é importante para a questão da segurança das mulheres. Total. Agora, meu querido, isso não vai resolver
Porque onde, a companheira falou aqui, a Dani falou, eu acho, a questão da violência doméstica acontece dentro de casa. Os maiores índices de violência é dentro de casa, não é na rua. Então, para nós mulheres, isso que eu digo, a luta hoje, que é uma luta feminista, quando a gente chama uma greve geral para o 8M no mundo inteiro, não é porque a gente está dizendo que a gente não quer esse sistema capitalista. Porque esse sistema capitalista é antagônico à vida. É antagônico à vida. Não Mas tem a gente como. só vai conseguir uma situação melhor se abolirmos o capitalismo? Essa discussão não é muito distante do dia a dia das pessoas? A transição ela é fundamental e é um grande debate, né? Desde Lênin até hoje a gente está discutindo como é que vai ser essa transição para uma nova sociedade. Só que a nova sociedade ela não está lá na frente, um dia a gente vai alcançar, não, está aqui agora. E política pública, nesse sentido, é fundamental para isso. Por exemplo, quando se apresenta políticas públicas reais, como a Dani falou, a questão das DEANs, a questão, como a companheira Virgínia falou, a questão, por exemplo, de cobrar que os patrões tomem atitude frente à violência contra jornalistas, fica só notinha do sindicato e o patronato caladinho. O patronato apoiando todas essas reformas ditas liberais que, na verdade, destroem o emprego, destroem a condição de trabalho digna dos trabalhadores. Quando a Juliana fala prisão não é a solução, a gente tem que pensar sobre isso, porque essa sociedade é uma sociedade que prende, que aprisiona, é uma solução que se chama dar. Olha aí, o Brasil é a terceira população carcerária do mundo. Absoluta, porque comparando com a China, imagina, seria o primeiro, né, em termos relativos. Agora, eu acho o seguinte, eu acho, Paulo, não é esperar para não. Agora, também há muitas práticas inovadoras também. Tem muita mulher resistindo, criando grupos de autogestionários, criando poder popular, na prática, porque é uma questão de sobrevivência também. Nas favelas, nos assentamentos, produzindo, se organizando coletivamente, porque uma coisa é fundamental. O sistema capitalista, ele trabalha com o individualismo. Você é o senhor da história, você. Nós, mulheres, nunca podemos ser assim. Não tivemos esse privilégio, vamos dizer assim, entre aspas, né? Não quisemos ter. Sempre nossa luta foi coletiva. Sempre nossa luta foi coletiva. Eu sou economista. Quando eu me formei, era muito difícil para mim falar, por exemplo, que eu me senti muito mal na faculdade de economia, porque eu não via gente na teoria que eu estudava. Não tem gente, não tem pessoa. Você estuda indicadores de inflação, juros, não sei o que, macro, micro, econometria, contabilidade nacional. Cadê as pessoas, né? E, assim, aquilo me incomodava profundamente, assim, o que eu estou fazendo aqui, né? E também, assim, como economista também, como é difícil economia também, amiga, não é só advocacia, não. A economia é um mundo masculino também e que tem uma linguagem própria, que tem um comportamento próprio, que tem uma forma de enxergar o mundo onde a gente também não existe. Onde a casa, Paulo, que é uma unidade da familiar, não existe uma unidade ativa, no máximo quantidade de consumo. Família é o consumo, família não é produção. Né? E quando a gente fala que a unidade familiar é uma unidade produtiva também, porque ali tem trabalho vivo, tem trabalho que é fundamental, trabalho produtivo, fora da casa. Sem o trabalho da casa não existe trabalho, não existe a fábrica. Né? Como diz a Silvia Frederici, que é outra feminista italiana, ela diz, a linha de produção começa na beira do fogão. Na beira do fogão. Não existe linha de produção sem a beira do fogão. Então, as políticas públicas, elas são reforma agrária, a questão central no Brasil é a terra, gente. Por mais que se diga que é um monte de coisa, é a terra. A questão central é onde concentra poder, é onde concentra violência, é onde concentra um Brasil colônia, um Brasil patrimonialista. É a terra, é a terra. E o Brasil só é a terra que está sendo estrangeirizada, né? Entregue. Então, eu acho, gente, talvez para a gente ter mais força para lutar contra o capitalismo, vamos imaginar o nosso país daqui a 10 anos, mantidas as condições que estão hoje. Reforma da Previdência entrando em vigor e as pessoas sem poder se aposentar. Então, aquele monte de gente mais idosa que você vê passeando de tarde vai sumir, porque essas pessoas que hoje passeiam de tarde vão morrer. E as outras velhinhas ou velhinhos que podem ter terceira idade, que podem estar passeando, não vai ter. A precarização do trabalho. Gente, esses companheiros e companheiras que estão nas bicicletas, trabalhando sol a sol, ou nos Uberes da vida, ou em condições de trabalhar a hora extra, etc. Como é que vão estar daqui a 10 anos? Aí vão estar o quê? Doentes, ou vão procurar auxílio-doença. Hoje já tem mais de 400 mil pessoas nas filas esperando auxílio-doença, sem serem atendidos hoje. Daqui a 10 anos, como vai ser com a precarização que está sendo feita do INSS? Outra coisa, a questão também
dos cortes no orçamento público, o desmonte da saúde pública, o desmonte da educação pública, a emenda Constitucional 95 que corta, congela para os próximos 20 anos. Gente, tudo isso, vamos projetar para 10 anos e vamos fazer desse cenário de cidades militarizadas, porque a militarização e os orçamentos para a segurança pública aumentam em todo o país. É só ver o anuário da violência, né? Anuário de segurança pública, né? Segurança pública. Está lá mostrando os dados. Então, que cenário a gente tem, gente? Daqui a 10 anos, mas a gente tem 10 anos pela frente para lutar e para resistir agora. E isso tem uma lógica. Não é excludente. É natural que o Estado vá se armar, inclusive para reprimir, evidentemente, as verdadeiras rebeliões que virão aí pela frente. A grande questão... Carcereiros e policiais, profissões de futuro. Afora essa construção paralela que me parece interessa ao bolsonarismo, de fortalecimento de milícias e de uma linha direta, especialmente aí com essas estruturas das polícias militares. É algo muito grave. Agora, a minha ponderação a respeito de se condicionar melhorias substantivas na vida de todos nós à abolição do capitalismo é justamente pelo fato de que nós temos aí uma verdadeira batalha. E, de alguma maneira, a gente não pode adiar a construção de um Estado popular à abolição do regime do capital. Até porque eu muitas vezes pondero aqui, Sandra, com os nossos defensores da ruptura capitalista, que mesmo estados nacionais hoje, dirigidos por poderosos partidos comunistas, eles operam, não porque querem, porque o mundo assim é, submetidos ao regime do capital, de alguma maneira. Eu me refiro à China, eu me refiro ao Vietnã, eu me refiro a Cuba. Então, me parece que nós, que estamos numa área de influência direta dos Estados Unidos, pensarmos em saltos de qualidade na nossa vida, a partir da abolição do capitalismo, da instituição de um novo regime, me parece que é, de alguma maneira, apontar para um futuro que nós não temos nenhum domínio, ao mesmo tempo em que é necessário políticas que, de alguma maneira, enfraqueçam o Estado empresário, o Estado voltado para o mundo dos negócios. Mas você mesmo mencionou a questão da transição. Sim. Porque se o problema é a abolição do regime do capital, me parece que a bola está hoje nas mãos de poderosos partidos comunistas à frente de estados nacionais fortíssimos, inclusive do seu ponto de vista militar, que é o caso da China. O que eu pondero é que a luta dos revolucionários não pode adiar uma perspectiva de transformação do Estado, desse Estado que está aí. Isso vai tensionar o mundo capital? Sim, mas esse não é o nosso objetivo, o que não significa que a gente tenha condições de abolir o regime do capital. Me parece que as forças de esquerda muitas vezes caem nessa armadilha de apontar para um futuro que nós não temos controle. Mas essa é apenas a opinião aqui do apresentador, preocupadíssimo, na verdade, com as estratégias e as táticas políticas da esquerda brasileira, que eu acho que está muito equivocada. Aliás, eu coloquei a questão aqui da defesa do Congresso, defesa do Supremo. O Camilo, aqui, de alguma maneira, me provoca dizendo o seguinte: sabemos que o Congresso é ruim, mas é pior se ficarmos sem ele. É verdade, mas que Congresso nos interessa? Que processo eleitoral nos interessa? Eu acho que ele está muito distante de uma situação melhor. Mas eu quero melhor aproveitar também a Juliana Santos. Você tem toda uma experiência nessa área da criminologia, não é isso? Você mesmo aqui se declarou uma abolicionista penal e enfatizou que, especialmente nessa reeducação que a sociedade, não somente os homens, a sociedade como um todo precisa passar. Até porque os homens, em geral, são educados por mulheres também. Então, esse machismo está presente em todas as relações da sociedade. Como é que você vê o processo educacional? Que, evidentemente, não pode estar só dentro da escola, tem que estar dentro das famílias, tem que estar na relação pessoal dos homens. Como é que você vê isso? Paulo,
Paulo, com certeza. Quando eu pontuo isso, por exemplo, o machismo ele realmente é tão enraizado que a minha mãe, por exemplo, é uma das pessoas que eu convivo que reproduz muito machismo. Não somente a sua mãe. Exatamente. Não é tão incomum que mulheres também produzam machismo. E é aquele machismo mais sutil, que muitas vezes a gente nem percebe. Então, por isso que é importante a gente estar sempre apontando. Nesse caso, eu acho que a política do constrangimento, às vezes, é necessária. Então, nesse pequeno machismo do dia a dia, que o seu colega reproduz, que o seu chefe reproduz, que o seu pai, que o seu familiar, que o seu parente, você tem que apontar sim. A gente tem que sempre estar falando desse machismo, porque é isso que você está dizendo. A gente tem que mudar isso nas escolas, dentro dos círculos familiares, no nosso ambiente de trabalho, porque é realmente urgente, né? A Sandra que reforçou também, de fato, a maioria dos crimes de violência contra a mulher são dentro do ambiente familiar. Então, isso tem que ser discutido nas relações. As mulheres não podem mais se sentir culpadas e aceitar todo tipo de machismo que acontece ali diariamente, né? Eu só queria pontuar também que a Dani acabou falando dessa questão econômica e dessa violência mais intensa com as mulheres negras, pobres, de territórios mais periféricos. A gente precisa, de fato, falar sobre isso. A invisibilidade do direito dessas mulheres negras é muito gritante. E é o que a Dani falou. Tem que ter um acolhimento e um acolhimento posterior, porque não adianta, de fato, essa mulher sair da casa dela com os filhos, ir numa delegacia especializada, notificar esse crime, se depois ela não vai ter nenhuma estrutura, ela não vai ter onde voltar, ela não vai ter uma renda para sustentar esses filhos, e é o que muitas vezes faz com que essas mulheres não procurem, não noticiem. Se a gente for analisar, a maioria dos casos que são notificados são de mulheres que têm uma classe social superior, porque elas têm um apoio, uma rede maior, se sentem mais seguras para fazer isso. E a gente não pode continuar invisibilizando essas mulheres, principalmente negras, que de fato são as que mais sofrem violência no ambiente familiar. O que você acha? Outro dia eu li que foi criado um dispositivo para essas mulheres que denunciam homens, né, que praticam agressão, um dispositivo que ela pode, justamente, essas mulheres que fazem a denúncia, evidentemente ficam expostas à violência e à ignorância desses que já foram acusados, e que agora haveria um dispositivo que ela poderia avisar se o cidadão se aproximar. O que você acha desse mecanismo? De fato, ele já está funcionando, se eu não me engano, né, em alguns locais. Confesso que eu não estou muito por dentro dessa implementação. Eu fiquei pensando o seguinte, isso aí deve ser caro, não é? Sim, e eu fico me questionando também têm dinheiro se para bancar isso? uma solução de fato efetiva e eficiente, né? Mas é isso, a gente pode ser negócio também. Quando vejo essas coisas, eu fico, tem negócio aí para vender. Alguém está lucrando, com certeza. Alguém com certeza está lucrando com isso, e eu, sinceramente, não sei se é uma resposta assim efetiva. Eu só acho que, de fato, a gente tem que protagonizar as mulheres. Por exemplo, teve uma mulher que me procurou, que sofreu uma violência, só que era com uma pessoa que ela tinha um mínimo de relacionamento e no dia ela tinha ingerido bebida alcoólica. Isso é um outro ponto, porque a mulher ainda se culpa muito. Ela acha que se ela bebeu um pouco demais, será que realmente foi isso que aconteceu? Tem toda essa questão que a gente precisa discutir com a mulher. Não é aceitável, independente se você tinha uma relação amorosa com essa pessoa, independente se você tinha bebido ou não no dia, é violência, é violência. Mas uma outra questão também que eu trago aqui é que quando ela veio me procurar, ela questionou, de fato, se eu for notificar essa violência que eu sofri, a única resposta realmente vai ser, ele pode ser preso, porque ela também não queria isso. Sim. Então, acho que a gente tem que pensar em outras formas de responsabilização, que não é passar a mão em cima de uma violência, mas é em pensar em outras responsabilizações e que, de fato, dê protagonismo para essa vítima. Porque no nosso processo penal, a vítima não tem protagonismo nenhum, ela não tem vontade, a vontade dela não é garantida, né? Então, acho que a gente tem que pensar nisso, porque muitas vezes a mulher deixa de notificar uma violência, porque a única resposta vai ser essa resposta penal, essa prisão, e ela também não quer que essa pessoa seja presa, por exemplo, né? Só para trazer isso para o debate. Legal. Virgínia, a Lenira, nosso ouvinte de Caxias, ela levanta uma questão que eu acho que merece um esclarecimento, vou deixar contigo, que é o seguinte. Ela comenta aqui, mesmo com todas as atitudes pouco amigáveis do presidente, os jornalistas ainda vão atrás dele. É terrível, infelizmente. Mas não é obrigação também? Sim, sim. Como é que fica isso? Porque realmente é um desrespeito total, né? Outro dia eu ouvi um amigo meu falando, não, os jornalistas também têm que fazerem perguntas
colocações absolutamente provocativas e constrangedoras para o presidente. Vai virar uma guerra de palavras, Com né? certeza. Como é que age? Como é que é possível agir frente a uma coisa como essa que ocupa a presidência da República? Pois é, o jornalista ele trabalha numa empresa e, evidentemente, ele não vai lá para a porta do Palácio do Planalto porque ele quer, né? Ele vai porque ele, né, está obedecendo a ordens ali do patrão. Agora, quando eu digo que o patrão ele é o corresponsável nesse processo, ele é. Ele tem que orientar esse jornalista que está correndo, inclusive, riscos, né, para que ele vire as costas. E nós vamos lançar a campanha, a BI, os sindicatos, para que vamos virar as costas para o presidente, para o Palácio do Planalto. Inclusive, estamos organizando atos que vão culminar com o ato do dia 18 de março, para que seja feito em Brasília uma virada de costas para o Palácio do Planalto, porque não dá mais para o jornalista ir para lá, ser achincalhado, ser assediado, ser xingado. E jogar banana. Né, jogar banana e tudo bem. Não pode ser dessa forma. Princípio é o respeito. Não é? Você não faz isso nem com jornalistas, nem com categoria nenhuma. Nenhuma. E não é isso que está acontecendo, né? Porque ele provoca, ele insinua, ele coloca nas redes, então, né, ele institucionalizou a violência contra os jornalistas. E isso nós não vamos permitir, não, os sindicatos de jornalistas pelo Brasil não vão permitir, a Federação dos Jornalistas, a ABI já soltou nota, então nós estamos nos organizando para fazer um grande ato de repúdio, porque chega daquelas notinhas a essa barbárie que o presidente tem feito e os seus asseclas também. Agora, não é só isso, né? A companheira Sandra falou aqui com relação à questão do capital, não é? E evidentemente que nós precisamos do capital, porque nós precisamos de empresas que forneçam postos de trabalho, mas nós não precisamos de um capital perverso, selvagem, que mata trabalhadores, que explora trabalhadores. Nós precisamos de postos de trabalho com direitos, né? Porque o que este presidente fez com a flexibilização das relações do trabalho, com a reforma trabalhista que está aí, que tirou direitos, assim, imprescindíveis dos trabalhadores, e agora, com esta medida provisória 905, que aprofunda mais ainda a retirada de direitos. Imagina os servidores públicos perdendo o seu direito à instabilidade, que eles têm estabilidade no mercado de trabalho, lá no seu serviço público. Eles vão, se a medida provisória passar, esses trabalhadores poderão ser demitidos a qualquer tempo, em massa. A jornada de trabalho dele, né, o valor do trabalho dele vai ser reduzido, pode ser reduzido pela reforma, por esse aprofundamento com a MP 905. Olha uma outra coisa gritante, né? Esta medida provisória tira o direito do registro profissional do jornalista, ou seja, qualquer pessoa poderá exercer a profissão de jornalista sem o registro profissional. Mas por que influenciar? Por que fazer isso com uma categoria tão importante, uma categoria formadora de opinião, e tirar o direito dela de sobrevivência, que é ter o seu registro profissional, estudar, exercer uma profissão dignamente? Então, isso está sendo feito neste governo, perseguição aos jornalistas. Mas não só aos jornalistas, aí, quando ele fala de tirar o registro, ele tira de vários, dos profissionais de divulgação, dos sociólogos, de várias outras categorias. Então, tem que dar um basta nisso. Para dar um basta nisso, nós precisamos que a população vá para as ruas, né? E aí, a Sandra falou uma outra coisa interessante, né? O capital, ele é esse processo individual, ele individualiza as pessoas. E é claro que para os movimentos, seja o movimento social, seja o movimento sindical, nós precisamos de quê? De mobilização, nós precisamos do coletivo. Não se faz luta nas ruas com uma, com duas, com três pessoas. Nós vamos fazer luta nas ruas com milhares de pessoas. E a única forma de nós mudarmos essa barbárie, esse caos que está colocado, é que a população vá para as ruas no dia 18, lote as ruas
No dia 8, no dia 9, no Rio de Janeiro tem atividades, nós teremos tem- atividades no dia 8, 9. Não tem uma 14. inflação aí de mobilizações, Tem. de convocações? Tem. Eu, por exemplo, não entendi essa história do dia 8 de março no Rio de Janeiro. Tudo bem que a nossa cidade é singular, mas daí o mundo inteiro comemora dia 8 de março. Nós vamos comemorar dia 9 de março? Pois Por quê? é, porque ainda tem muita divisão dentro do próprio movimento feminista, infelizmente, né, Sandra? Lamentavelmente, as demais companheiras que estão aqui não me deixam mentir. Eu fui secretária de Mulheres também por 2 mandatos aqui na CUT do Rio de Janeiro, e eu sei a luta nossa de tentar unificar toda a esquerda, todas as mulheres, de todos os movimentos, e nós conseguimos fazer isso com o 8M, que é organizado por mais ou menos uns 30 ou 40 movimentos. Mas determinados movimentos, que eu não preciso e nem vou dizer aqui, né, algumas alas mais radicais, né, de partidos políticos, cismaram que deveriam fazer esta atividade do dia 8 no dia 9, porque a companheira que está lá em São Gonçalo poderia vir para o centro da cidade, aproveitando as pessoas no domingo saindo. não é mais fácil? Com certeza é mais fácil, Pra mas essa é unificar? uma lógica. Essa é uma lógica das militantes que estão chegando, que ainda não estão na porta da empresa, não estão fazendo aquele trabalho de base, porque quem faz trabalho de base permanente lá na porta da empresa, lá na rua, lá na periferia, sabe que é muito mais fácil você mobilizar num domingo. Não é? E no local popular, mais popular, claro. eu fico pensando, por que a gente não volta a ocupar a Quinta da Boa Vista, Sim. ou mesmo o Aterro do Flamengo, ou mesmo a Orla, Olha, aqui do Rio, mais visibilidade? Eu não entendo isso de a insistência ali na Candelária, Rio Branco. Eu, particularmente, acho que todas as manifestações, eu já falo isso há muitos anos, deveria somente ser realizado na frente da TV Globo. Claramente, porque a TV Globo é o principal instrumento de informação do país e é o principal instrumento de bloqueio das mobilizações, de informações. Então, realizar manifestações na porta da TV Globo daria um impacto total. Mas isso aí fica por conta das loucuras do apresentador. Sindical, né, não, das também. loucuras do apresentador aqui, que eu que acho que tem que investir nisso, tem que perturbar, ocupar a TV Globo. A tramitação da reforma da Previdência me irritou profundamente, porque eles manipularam completamente Sim, esse debate. É olha, uma vergonha. Um dado sobre a reforma da Previdência que atinge muito mais as mulheres e que, a partir de agora, essas mulheres, né, estão percebendo, toda a população, aumento da alíquota, né, do INSS. Isso. Então, hoje, os trabalhadores e mesmo os aposentados estão percebendo, não aqueles que ganham só o salário mínimo, mas as demais categorias. Ganha R$2 acima do salário mínimo, a sua alíquota subiu. Então, você está pagando mais. Está pagando mais de INSS. A professora Quem tá Denise trabalhando Gentil também. deixou isso muito claro, inclusive aqui no nosso programa, apresentação de estudos. Agora, ela não teve acesso nenhum a um canal desses aí da TV aberta. Agora, eu estou olhando o relógio e eu quero entrar aqui um pouco na discussão da política, mas antes disso, tem uma pergunta do Gabriel, lá de Braspina, que eu quero passar aqui para a Dani, porque ele traz de volta a questão da ministra Damares, que foi, inclusive, citada aqui pela Sandra, e que registrou que a ministra Damares, inclusive, tem um respaldo popular forte, é a ministra muito bem avaliada no governo Bolsonaro, apesar das suas posições. E aí, então, o Gabriel lhe pergunta aqui, para mim, eu estou dirigindo a Dani, qual a posição de vocês sobre a ministra Damares? E em relação ao aborto, o que vocês acham sobre a tentativa de tutelar pelas igrejas ou religiões o comportamento sexual das mulheres? Eu quero acrescentar o seguinte, a Damares, de alguma maneira, representa um pouco da consciência real das mulheres e de um povo, diríamos, uma população mais conservadora. Como lidar com isso, Dani? Então, acho que primeiro pensar, né, um pouco sobre o quanto que o impacto contrário, né? Eu acho que é muito infeliz, mas Damares traz, né, o debate sobre nós não falarmos mais sobre gênero e sexualidade de modo geral e o quanto que isso se cruza diretamente com o aumento da infecção de doenças sexualmente transmissíveis na juventude. Assim. O número é alarmante e isso não tem a ver com uma libertação sexual dessa nova geração, e sim com o cerceamento de informações.
Com ignorância. Com a ignorância. Então é preciso sim avançar. Agora, quando tange o aborto, Paulo, eu acho que é uma questão delicada, no sentido de que, assim, para mim a resposta é as religiões não devem e não podem tutelar o Estado. Esse é o primeiro ponto fundamental, a defesa do Estado laico, ou seja, do Estado que seja para todos e todas, independente da sua crença. Agora, quando você adentra na temática, no espaço da religiosidade, da fé das pessoas, há de se tomar cuidado também, porque as justificativas, é óbvio que não, a ação da violência, a ação desse cerceamento da violência psicológica com a mulher que é religiosa, ela não deva acontecer, mas há ali dentro das religiões explicações do porquê relacionamentos monogâmicos. Eu não estou dizendo necessariamente que eu concordo com a maioria deles, mas eu estou dizendo que as pessoas têm a ideia de uma vida material aqui e que você vai ter um pós essa vida aqui, o pós-material. Então as pessoas têm uma preocupação com isso dentro da religião que também a gente deva respeitar. Eu acho que dentro desse espaço, e eu falo isso, por exemplo, que a gente teve um projeto na Alerj, Paulo, que discutia sobre a amamentação das mulheres. E em templos religiosos deveria ser criado, né, um projeto de uma das deputadas, deveria ser criado salas de amamentação, que as mulheres não deveriam amamentar em público, o que eu sou contrário, eu discordo. Eu acho que a gente deve acabar com a sexualização do ato de amamentar, mas que tinha um dispositivo ali, um artigo dentro da lei que nos templos religiosos isso ficaria franqueado às religiões. E a gente entrou num debate muito profundo sobre qual é o limite, né, da fé, da religiosidade, frente ao direito individual e o combate à violência. Assim. Então, é um debate delicado, eu acho que a gente também tem que pensar um pouco, porque as religiões, muitas vezes, quando tange a questão do aborto, tem a ver com o interrompimento da vida. Por óbvio, a ciência já nos provou que a vida ela começa a partir das 4 semanas, você começa a pensar em vida a partir disso e que ali não há riscos, tanto à mulher quanto ao procedimento em si, mas há essa noção dentro de muitas religiões que o aborto é você encerrar, você interromper a vida. E aí a gente tem que pensar nessa vida que a ciência nos dá, mas para as religiões, para a crença, há a vida que vem anterior, né? A vida que vem, você já vem para aquela encarnação com algum propósito. Então, só estou levantando alguns temas para também dialogar com a pergunta aqui do nosso ouvinte, mas para que a gente possa fazer a reflexão, porque não dá também para a gente não abrir canais de diálogos. A gente não pode fazer um debate do aborto que não fale sobre o direito à vida também, porque o que a gente vê, na verdade, é que a maioria das mulheres não tem o direito à vida preservada, e a vida dela e a dos seus filhos. Segundo dados do Grupo de Pesquisa de Estudo em Violência da USP, juntamente com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a cada 2 horas uma mulher morre vítima de violência. Mas, segundo dados da ONU, a cada 23 minutos morre um jovem negro no nosso país. E os nossos números totais, segundo o anuário também da Segurança Pública citado aqui pela Sandra, são cerca de 60 mil jovens que morrem por ano. Isso coloca o Brasil no topo disparado e totalmente isolado de homicídios. A gente talvez só não seja, Sandra, só não saia do terceiro para o primeiro maior população carcerária, porque a gente mata antes de prender, antes de encarcerar. Então, assim, a gente precisa falar da defesa da vida na totalidade. Quando a população retoma que o debate do aborto é um crime contra a vida, não é, mas a gente tem que falar o que de fato é o crime contra a vida. O crime contra a vida é um jovem de 12 anos não ter direito a sobreviver, não ter direito a viver, crescer, produzir e reproduzir. O crime contra a vida é um músico indo com a sua família no chá de bebê como o Evaldo e tomar 80 tiros do exército. E aí eu vou me apropriar da fala da Maria Elizabeth, que é uma juíza do Supremo Tribunal Militar, quando foi votado a condenação dos militares que fuzilaram o Evaldo. Ela falou uma frase que é muito forte e muito real, que é: a gente não pode ignorar quando o Estado brasileiro fuzila civis,
Porque foi isso que aconteceu no caso do Evaldo. E é isso que acontece sistematicamente nas favelas. É um saco de pipoca que é uma arma, é um guarda-chuva que é uma arma, é um apoiador de câmera que é uma arma, tudo é uma arma e tudo é motivo para o tal do auto de resistência. Então, de fato, há sim de se preocupar com o direito à vida, Paulo, mas de preocupar com o direito à vida na totalidade. O nosso país tem altos índices de homicídio, de violência contra a mulher, mas também da juventude negra. As mães vítimas de violência pedem socorro. Elas sangram nesse estado e adoecem ao ver os seus filhos morrendo e não ter nenhum tipo de amparo do Estado. Então, acho que é sim preciso falar dessa temática da valorização da vida e nós, da esquerda, nós do campo progressista, devemos nos apropriar desse debate e dizer que nossas políticas, sim, são a favor da vida, são a favor da família. A gente não deve relegar esse tema como se fosse um tema da religião ou das alas conservadoras, porque somos nós que defendemos a vida em todos os estágios, do início ao fim dela, lá do nascimento, do direito ao parto humanizado, até a aposentadoria, como a Virgínia colocou aqui. Então, esse direito à vida, na totalidade, nós defendemos e nós devemos sim nos apropriar dele. Obrigado, Dani. Agora, olha, o Carlos Alves deixa aqui o seu abraço às mulheres pelo 8 de março, saudações antimachistas e pergunta a Virgínia: não é hora da luta feminista e sindical antirracista se unificar pelo fora Bolsonaro, fora Mourão, no combate sem tréguas ao governo ilegítimo? E a Sônia Nunes, nossa ouvinte, também nos dá bom dia e fala assim: vocês iriam para a rua contra o Congresso e o Supremo se fosse o Lula conclamando? Aprovariam o fechamento do Congresso por um presidente de esquerda? Bom, bem, está lançado aqui. O problema é o seguinte, Virgínia, eu estou a te dar 1 minuto, desculpe pela minha crueldade, mas é o relógio aqui. Tá certo, o Carlos Alves tem total razão, eu acho que passou da hora dos movimentos, né? O movimento feminista, o movimento sindical, o movimento social. Mas as esquerdas não estão abraçando essa bandeira de fora Bolsonaro, fora Mourão? Elas até estão. O problema é que não tem a mobilização necessária para impeachment o cara. Não tem. Não tem, pelo tanto de pessoas que a gente vê quando faz os nossos atos. Então, no momento não tem, mas nós precisamos provocar esse momento, não é? E acho que essas atividades no Rio, né, no dia 8. Vai ter convocação. Eu vi uma convocação de algumas organizações feministas para a Avenida Atlântica. Não, nós temos dia 8, no posto 4, em Copacabana, a farofa feminista. Mulheres contra o machismo, mulheres contra o capital. É a farofa feminista que está convocando. E haverá outros lugares no dia 8? No dia 8, na praia de Copacabana, e tem também a partir de 10 horas, tem também na Praça Mauá. Algumas companhias vão fazer ato na Praça Mauá, na parte da tarde. Que é um lugar que vai muita gente também, ótimo. Exatamente. E no dia 9, o grande ato, que aí é uma unidade de todas as esquerdas, de todos os movimentos. Lá na Candelária, 16 horas. Na Candelária, 16, 17 horas. A gente está convocando aqui. E depois nós temos aí o dia 14. Dia 14 e dia 18. Né? Dia 14 com os 2 anos de execução da Marielle sem, né, os executores, os mandantes estarem presos. E nós temos o dia 18, que é o principal dia para nós, que aí é educação, todos os servidores públicos, e queremos que todos os trabalhadores parem. Pois é, mas nesse dia 18, Sandra, tem a história também da defesa do Congresso e do Supremo. Eu não entendi. Né? Não, dia 15 seria a manifestação dos bolsonaristas contra, na verdade, o Congresso e o Supremo, que estariam bloqueando as reformas do Bolsonaro. E no dia 18, que era o Dia Nacional de Luta da Educação, as oposições, de alguma maneira, ali engrossaram o coro, mas trazendo essa defesa do Congresso e do Supremo. A minha ponderação é o seguinte: nessa altura do campeonato, alguém vai à rua para defender este Congresso este Supremo? Paulo, eu acho que, como eu falo, eu acho que é muito grave esse processo de ridicularização da política. Muito rapidamente, vou colocar aqui. Quando o Bolsonaro vai com o humorista, com a faixa presidencial, jogando banana, e se ele dialoga com um senso comum que está contra esse tipo de política. Então, o cara, o presidente da República, ele rompe todas as barreiras, ele se comporta desse jeito, isso tem apelo popular, tudo é muito pensado e dialoga, porque o Bolsonaro é o cara antissistêmico, é sistêmico total,
ele está destruindo o Brasil, está entregando o Brasil aos interesses estrangeiros da burguesia nacional, acabando com todos os direitos da classe trabalhadora, todos, ódio às mulheres, uma misoginia tremenda, mas ele tem vendido a ideia que é antissistêmica. Ou a gente se coloca como antissistêmico, nesse sentido, Paulo, como vai ser, que transição vai ser, etc, etc, é outra questão, mas vamos debater isso, pelo menos. Obrigada, gente, nos encontramos nas ruas domingo e segunda. Sandra Quintela, Juliana Sanches, Virgínia Berriel e Dani Monteiro, muito obrigado pela mesa que vocês nos deram hoje, em homenagem às mulheres e principalmente à luta feminista. Muito obrigado. E eu agradeço também a vocês, ouvintes. Desejo a todos um bom final de semana e na segunda-feira a gente se reencontra aqui no nosso horário especial da segunda, às 9 horas da manhã. De terça a sexta, a gente entra no ar às 8 horas da manhã. Até segunda. Aqui termina mais uma edição do Chá Livre.